Opa, aqui é o Érico e nesse vídeo eu quero explicar tudo, absolutamente tudo, detalhe por detalhe do que você precisa saber para entrar para a próxima turma da fórmula de lançamento. Mas Érico, o que é a fórmula de lançamento? É o seguinte, a fórmula de lançamento é uma metodologia, é um passo a passo detalhado, é uma receita que pessoas comuns, assim como você, usaram para aprender a chegar ao seu primeiro 6 em 7. Mas o que é 6 em 7? 6 em 7 é uma gíria do marketing digital que quer dizer 6 dígitos de faturamento em 7 dias. Isso é, R$100 mil em 7 dias. E não são qualquer 7 dias, são 7 dias consecutivos no sentido literal. Agora, toda vez que eu falo isso para alguém, a pessoa fala, Érico, mas isso é muito bom demais para ser verdade. E o fato é que se eu tivesse escutando isso de outra pessoa, eu também acharia que é muito bom demais para ser verdade. E se você está reticente, você está no espaço certo. Eu, no seu lugar, também estaria. E se eu não tivesse feito 6 em 7 eu mesmo? Se eu não tivesse visto isso acontecer na minha conta bancária, eu mesmo. Se eu não tivesse ajudado a centenas, quiçá milhares de pessoas comuns a conseguir esse exato resultado, e se eu não tivesse visto o print da conta deles, eu também pensaria assim. Dá uma olhada nessas fotos. Essa primeira foto foi tirada no evento ao vivo para alunos da fórmula de lançamento em 2015. E todas as pessoas que estão em cima desse palco fizeram o seu primeiro 6 em 7 naquele ano. No ano seguinte, 2016, olha só, temos as pessoas que também fizeram pelo menos 6 em 7. Elas estão carregando uma plaquinha. Porque toda vez que uma pessoa faz um 6 em 7 naquele ano, eu reconheço ela através dessa plaquinha. Também foi assim em 2017 e em 2018. E essa é a foto mais recente do ano passado, 2019. Por que eu digo pelo menos 6 em 7? É o seguinte, nessa foto do ano passado, 2019, foram exatas 713 pessoas que subiram no palco para serem reconhecidas por terem feito pelo menos 6 em 7. E eu digo pelo menos porque dessas 713 pessoas, 551 fizeram o 6 em 7. E eu chamo essas pessoas que fizeram 6 em 7 de faixa marrom na área de lançamentos digitais. Mas não parou por aí, porque a fórmula de lançamento não para na faixa marrom. Nessa foto de 2019 foram exatas 109 pessoas que fizeram 7 em 12, que significa na nossa gíria do marketing digital R$1 milhão, isso é, 7 dígitos em 12 meses. 1 milhão por ano. E 52 dessas pessoas chegaram ao 7 em 7, isso é, R$1 milhão, 7 dígitos em 7 dias. E ainda teve um felizado que fez 8 em 7, isso é 10 milhões de reais em 7 dias consecutivos, e ele é realmente uma exceção que fez 10 milhões de reais de faturamento em 7 dias consecutivos. E por que tem gente que consegue fazer mais do que o 6 em 7? Porque essa é uma metodologia de lançamento. E lançamento não tem como começar devagar. Uma vez que você coloca o fogo no foguete, ele tende a ir mais alto. E eu não estou dizendo que esse nível de resultado é típico. Esse nível de resultado é típico, Érico? Absolutamente não. Mas é possível? Sim. Absolutamente possível, sim. Categoricamente, as fotos que eu estou te mostrando e alguns dos estudos de caso que eu vou te mostrar ainda nesse vídeo, mais que profundamente provam isso. E eu posso afirmar com categoria que ninguém, até onde eu sei, ensinou mais pessoas a fazerem um 6 em 7 que essa metodologia, que a fórmula de lançamento. Nenhuma outra metodologia de marketing digital jamais conseguiu tal quantidade de 6 em 7 com pessoas comuns até onde eu sei. E agora é o seguinte, você deve estar pensando, Érico, você está falando um monte de coisa surreal, de gente que atingiu R$100 mil em 7 dias ou mais. Como é que foi que você conseguiu descobrir essa fórmula? É o seguinte, eu tinha mais ou menos 30 anos e morava em Londres. E acredite ou não, naquela época eu trabalhava prestando serviço para grandes bancos de investimento lá fora. Eu tinha um padrão de vida que eu podia fazer mais ou menos o que eu quisesse, tipo entrar no restaurante, comer o que eu queria sem olhar o preço, ficar no hotel que eu queria, ficar nas minhas férias e não me preocupar com a diária, viajar para qualquer lugar do mundo sem esquentar a cabeça com dinheiro. Eu ganhava naquela época em um mês mais que o meu irmão mais velho, que é engenheiro elétrico formado na Unicamp, que trabalhava com uma empresa de comunicação de satélites. Eu ganhava mais em um mês do que ele ganhava em um ano.
literalmente. Eu estava vivendo uma vida realmente surreal. Era a vida mesmo. Eu tinha tudo para ser feliz. Só que só tinha um problema. Eu estava extremamente infeliz. De verdade. A depressão estava vindo. Eu não queria mais acordar na segunda-feira. Eu queria que a sexta-feira chegasse logo. Minha vida era mais ou menos só o sábado. Porque domingo eu já começava a sentir aquele embrulho no estômago. Porque ia trabalhar na segunda. E eu passei 7 anos da minha vida mais ou menos assim. E eu fui descobrindo porque eu não era feliz. O que tinha de errado comigo. Eu tinha dinheiro, morava em Londres, minha mãe tinha orgulho de mim. Mas alguma peça não estava se encaixando. E aí que vem a sacada. Por que eu não era feliz? Porque aquela não era a vida que eu queria para mim. Acredite ou não, aquela era a vida que eu estava vivendo para fazer os meus pais felizes. E dentro daquele banco eu me sentia uma mola encolhida. Nada de errado com o banco, mas era uma coisa que eu sentia. Porque o meu sonho de verdade era ser um empreendedor. E eu não sei ao certo quando eu decidi isso na minha vida, mas era o meu sonho. Só que no meu mundo, no mundo que eu vivia, eu vim de Brasília, empreendedorismo era coisa do capeta. Eu venho de uma família de funcionários públicos, então empreender era quase um pecado, que sabe pior. Meu avô faliu, literalmente, como empreendedor. E quando ele morreu, ele não era nem dono da casa onde ele morava. Meus primos também faliram. Mesmo assim, eu só pensava em empreender. O fato é que um dia, depois de ter feito um curso de desenvolvimento pessoal, lá mesmo em Londres, onde eu morava, eu tomei a decisão de jogar o chapéu do outro lado do muro e dar um jeito de pegar. Eu pedi demissão. Saí do Banco Feliz, contei para todo mundo do departamento que ia seguir meus sonhos, cheguei em casa, fui dormir e no dia seguinte eu me arrependi. Eu voltei no banco no dia seguinte, fui falar com meu chefe para tentar despedir demissão. Falei, chefe, cancela aí a minha demissão. E ele falou o seguinte, não, Érico, não dá. Agora você tem que ir. Você contou para todo mundo do departamento que pediu demissão. Se eu não deixo você ir, isso aqui vai virar uma festa. Agora vai. E aí eu viro para minha esposa e falo para Ju, Ju, lembra daquele curso que você achava que era caro? Pois é, aquele curso foi muito mais caro do que a gente imaginava. Que eu pedi demissão, mas calma, eu vou arrumar outro emprego. E para minha surpresa, a Ju responde assim, Érico, sinceramente, faz tanto tempo que você não tira tempo livre. E cada vez que você tira um dia livre, você vai lá e calcula quanto dinheiro você está perdendo. E quem é profissional liberal está ligado. Cada dia de férias, cada feriado, é menos dinheiro que você faz. E aí ela falou, por que a gente não viaja por 3 meses? E aí depois você volta desses 3 meses e se mata de trabalhar, como você sempre fez. Tá bom, vamos viajar, falei para ela. A gente pegou um avião e foi para Genebra para visitar um amigo da época de faculdade, o Mário Sérgio. E aí no meio do avião eu tenho uma parada, assim, uma parada muito louca. Eu pensei, nossa, se em 3 meses, isso é, o tempo da viagem, eu fundar um negócio, eu não preciso voltar para o banco. Tudo que eu preciso fazer é pensar numa coisa para lançar em 3 meses. E aí, as férias que a minha esposa queria que eu tirasse foram pro saco, porque eu só acordava tentando ter uma ideia de negócio para lançar e de repente eu tive essa ideia. E aí eu botei em prática como muitos empreendedores fazem. E aí eu fundei um negócio que não deu em nada. Eu vendi R$4.000 em 6 meses, que não pagava nem as contas do negócio. Na época eu não sabia, mas eu estava usando o clássico marketing de esperança. Esperança é uma palavra bonita. Basicamente, eu coloquei o produto no mercado, contei para o maior número de pessoas e tive a esperança que as pessoas iam comprar. Só que elas não compravam. Daí eu estava quase pronto para botar o meu rabinho entre as pernas e voltar para o banco. E aí deu um estalo na minha cabeça. E se eu aprendesse marketing? Quiçá marketing digital, que é a nova parada, a maioria da galera está no digital. Foi aí que eu me vi surfando na internet, clicando em todo buraco que eu encontrava. De repente, aparece um vídeo de um cara me vendendo uma fórmula. Vai vendo. Uma fórmula que prometia 1 ano de vendas em 7 dias. Aí eu pensei, pô, 1 ano de vendas em 7 dias tá fácil, já que eu não tô vendendo nada, enfim, vai ser fácil essa. Mas de qualquer jeito, apesar de eu não estar vendendo nada, o cara tinha um culhão para me prometer isso. Tem que ser corajoso para prometer isso. Deixa eu ver de que ele tá falando. E aí eu vi os 3 vídeos dele e no final ele me vendia um curso de $5.000. E é dólar mesmo, literal, $5.000. Eu passei o cartão
imediatamente. Por quê? Porque eu estava desesperado. Se eu não fizesse o meu negócio acontecer, eu ia ter que voltar para o banco. Eu não queria voltar para o banco. E eu conversei com a minha esposa e ela falou assim, Érico, você tem certeza? São $5.000. Eu falei, Ju, eu preciso esgotar todas as possibilidades. Porque se isso não der certo, eu juro que eu volto para o banco e você nunca, mas nunca, e eu digo nunca mais, vai me reclamar. Mas se isso acontecer, eu preciso saber que não existia outra possibilidade. Ela virou para mim e falou assim, Érico, tá bom, então vai. E eu fui, comprei o curso. Mas além do curso, tinha um evento ao vivo que era só para alunos. E eu fui para o evento ao vivo e levei meu irmão, Hugo Rocha. Talvez você conheça ele, talvez não. Porque se você quiser ir longe, você vai o quê? Vai acompanhado, eu já sabia disso. E eu sempre gosto de levar as pessoas que estão ao meu redor. Senão você acaba tendo que fazer tudo na vida sozinho. E você não quer fazer tudo sozinho. E eu levei ele lá, e na época o curso era em Los Angeles, esse evento ao vivo era em Los Angeles, e a parada inteira, curso, mais passagem, tem o online, ficou uns $10.000. Faz a conta aí, tipo uns R$40.000 hoje, mais ou menos. Eu paguei, mas alguma coisa dentro de mim queria que aquilo tudo fosse uma farsa, que não tivesse nenhum outro aluno lá no evento. Eu não acreditava que aquela parada toda, eu não realmente acreditava dentro de mim que toda aquela parada podia ser possível. 1 ano de vendas em 7 dias. Só que eu lembro que aquele evento foi tipo um tapa na minha cara. Eu vi centenas de pessoas que, na minha opinião, tinham muito menos para dar certo do que eu, dando certo ali na minha frente. Tinha muita gente que fazia o famigerado 6 em 7 em dólar. E depois que eu vi aquilo naquele evento, eu não tinha como desver. Era impossível esquecer. Para mim era uma certeza que aquilo ia acontecer comigo também. Se aconteceu para eles, podia acontecer comigo também. E eu voltei do evento em fevereiro de 2010, vai vendo. E eu estudei aquele curso como se fosse a minha última alternativa. Eu não sei se era a última, a gente nunca sabe da vida, mas eu estudei como se fosse. E pela primeira vez eu vi clareza na minha vida. Eu vi uma fórmula, eu vi que alguém não estava me enrolando. Eu vi alguém falando passo a passo, o e-mail que eu tinha que mandar, o que eu tinha que falar desde o primeiro e-mail. Eu ainda lembro que eu virei para o meu irmão e falei, Hugo do céu, quando isso der certo. E o fato é que dia 23 de março de 2010, eu não esqueço desse dia por nada desse mundo. Nesse dia eu fiz o meu primeiro lançamento daquele mesmo produto que não vendia nada. E eu abri o carrinho e eu fiz o meu primeiro lançamento com um 6 em 7. 6 dígitos de faturamento em 7 dias consecutivos e eu tentei chorar, mas eu não consegui. Eu tentei chorar não porque eu tinha feito R$100.000 em 7 dias. Para ser mais exato, foram cerca de R$170.000. Eu tentei chorar e não consegui porque eu tinha descoberto a fórmula, um passo a passo. E eu podia repetir aquilo N vezes. Aí eu e o Hugo começamos a levar essa parada a sério, a lançar a sério. E a gente fechou aquele ano com R$450.000 de faturamento. No segundo ano, a gente chegou a R$2,5 milhões de faturamento com aquele produto. Eu e o meu irmão e uma única funcionária. Eu ainda morava em Londres, para você ter uma ideia, tocava um negócio de longe. Mas aí eu decidi voltar para o Brasil. Eu pensei, agora eu vou me aposentar. Eu aluguei um apartamento em Balneário Camboriú, na frente da praia. Eu lembro que o apartamento tinha uma varanda de 180 graus. Na verdade, eu acordava e tinha a chance de ver o nascer do sol, assim, nascendo no mar. O Hugo começou a tocar esse negócio que a gente tinha criado praticamente sozinho, e eu voltei para a vida que eu achava que eu queria ter. Eu achava que aquilo tudo era massa, passar o dia surfando, tomando caipirinha. Só que depois de 6 meses aconteceu uma coisa muito louca que eu não pensei que ia acontecer. Vai vendo, eu comecei a ficar depressivo de novo. Por quê? Por que eu comecei a ficar depressivo? Porque eu fiquei entediado. Porque viver na praia não era tão necessariamente que eu achava que ia ser. E ó, eu te digo, é muito estranho quando você chega no seu sonho e depois descobre que o seu sonho não era o seu sonho. Que aquelas figuras de internet do cara com laptop na praia é o capeta. Porque a areia entra no laptop. Você não consegue ver nada, porque o sol fica batendo na tela. Nada de errado com a praia. Mas aquilo para mim era ver uma espécie do meu sonho sendo destruído. E aí eu falei assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que arrumar uma coisa que faça o meu coração
cantar, e ficar tomando caipirinha na praia não necessariamente o que faz meu coração cantar. E nisso, a Juliana vira para mim e fala assim, Érica, eu sei o que faz o seu coração cantar. Cara, a esposa é uma criatura interessante. Esposa sabe de tudo, tem resposta para tudo, é quase que um oráculo. Ela vira para mim e fala assim, cara, você tem que ensinar marketing digital, você tem que ensinar a fórmula. Eu falo assim, o quê? Você tá maluca? Eu vou ensinar a fórmula? Ela falou assim, a Ju falou assim para mim, não, Érica, é o seguinte, você fala da fórmula para mim, para a empregada, para as pessoas ao redor, para minha mãe, para o meu pai, para todo mundo, pro seu professor de surf, até pro seu professor de surf, eu tinha um professor de surf, até pro seu professor de surf você fala da fórmula, por que você, com o porteiro também sabe da fórmula, por que você não fala, a aeromoça também sabe da fórmula, por que você não fala da fórmula, dessa parada de marketing digital de 6 em 7 para quem quer ouvir? Eu pensei, cara, é verdade. Eu não paro de falar nisso. Beleza, eu vou ensinar essa parada. Foi aí que aconteceu a minha primeira turma da fórmula de lançamento com 53 pessoas. E o fato é que, eventualmente, alguma dessas pessoas fizeram o 6 em 7. E é muito louca a transformação que o 6 em 7 causa nas pessoas em vários níveis. Tanto no nível familiar, quanto no nível profissional, de propósito de vida mesmo. É uma parada muito louca. As pessoas me agradeciam muito por essa transformação e eu passei a ficar viciado nas histórias dela. Algumas delas até eu cheguei a mostrar para você. Chega a ser emocionante. Eu fiquei extremamente viciado. Naquela época eu resolvi fazer uma viagem ao redor do mundo. Porque naquele tempo era isso que lançamento significava para mim. Lançamento significava para mim poder tocar o meu negócio de qualquer lugar do mundo. Eu passei 2 anos, quase que, não 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos, viajando por aí, vivendo de Airbnb, né, morando em Airbnb. Só que turma após turma, esse projeto estava tomando proporções grandes, eu gerava mais histórias. Ia chegar uma hora que ou eu deixava o meu negócio pequeno, ensinando só para algumas pessoas, ou eu crescia isso de uma vez. É uma parada interessante. Na época eu estava em Barcelona, esquiando, indo para a praia, passando o final de semana em Paris, e eu não me preocupava muito com segurança, meus filhos tinham uma educação de outro mundo, literalmente. E eu queria voltar para o Brasil. Porque se eu quisesse crescer esse trabalho e realmente fazer a diferença, eu tinha que voltar. E eu acredito de verdade, que empreendedorismo é o maior projeto social que você pode fazer. É o que eu acredito, não quer dizer que é verdade, mas é o que eu acredito. Porque quando você dá um empreendedor a capacidade de gerar caixa, de criar produtos, de gerar emprego, você não necessariamente precisa dar esmola. O cara é ensinado, o cara tem um salário, ele tem dignidade, ele tem confiança. Mas eu pensei, se eu sei disso, eu sei que eu posso fazer essa parada grande em escala, eu tenho que fazer isso. E desde então, eu levei o meu projeto para um outro patamar, um patamar muito grande. E o meu objetivo é ensinar a fórmula de lançamento para quem realmente quer fazer essa jornada rumo ao 6 em 7. E é por isso que hoje eu ensino a fórmula de lançamento. Porque eu descobri que o que eu realmente quero, eu descobri o que eu realmente quero. E o que eu realmente quero é colecionar histórias das pessoas que estão nos vídeos do meu canal do YouTube, histórias daquelas pessoas que tiveram a vida realmente transformada pela fórmula de lançamento. Mas Érico, tá bom, saquei, mas o que é exatamente essa fórmula? A fórmula é um programa 100% online, que você pode fazer literalmente em qualquer lugar do mundo que tenha uma boa conexão de internet. Então, se você está me escutando do Japão, sim, você pode fazer a fórmula de lançamento. Se está me escutando do interiorzinho, sim, você também pode fazer a fórmula de lançamento. A fórmula de lançamento tem mais ou menos 48 horas de conteúdo no total, fora os conteúdos complementares, e ela é dividida em 6 módulos. Eu já vou te explicar, tintim por tintim, do que tem em cada módulo e que conteúdos são esses. Mas antes, deixa eu te explicar umas paradas. Na FL, eu falo sem enrolação, o passo a passo da jornada para você fazer o seu primeiro 6 em 7. Isso não importando se você se encaixa em qual desses perfis que eu vou falar. O perfil número 1 é o seguinte: se você é um aspirante a empreendedor, isso é, se você aspira, mas ainda não vive do seu empreendedorismo, a fórmula é para você. Mesmo que você não tenha ideia de produto para lançar ou expertise em nada, mesmo que você não tiver
audiência. E esse era o caso da minha aluna Luciana Fior, que hoje é coach de finanças, mas trabalhava numa grande empresa antes de empreender. Ela tinha vontade de criar uma parada, mas ela não sabia por onde ela começava. Ela entrou para o Fórmula em 2015 e em 2019 ela fez seu primeiro 7 em 7, não é nem um 6 em 7, é um 7 em 7, que são R$1 milhão de faturamento em 7 dias consecutivos. Ou então, como aconteceu com o Henrique, que era funcionário público. Teve o sonho de empreender, só que não sabia o que fazer para realizar esse sonho. E nas próprias palavras do Henrique, quando ele descobriu a fórmula, soube que aquele era o caminho certo para ele. E no caso dele, no dia seguinte de comprar a fórmula, ele pediu demissão do emprego e apenas um mês depois já tinha faturado R$20 mil utilizando as técnicas da fórmula de lançamento. E acredite ou não, isso era mais do que ele ganhava em um ano. Bom, esse é o primeiro perfil de pessoas que tem a possibilidade de fazer em 6 em 7 utilizando as técnicas da fórmula de lançamento. O segundo perfil de pessoas é o profissional liberal. Isso é, aquele que vive da sua hora trabalhada, quiçá quer lotar a sua agenda e também aspira um 6 em 7. Eu conheço profissionais liberais que lotaram a sua agenda com essa metodologia, como foi o caso da Rosane, que é psicóloga. Depois de alguns lançamentos, o nome da doutora Rosane ficou conhecido na cidade dela. Ela virou uma espécie de doutora famosa. E com isso a agenda dela ficou disputada. A Rosane até passou a ser chamada para entrevistas, palestras e congressos. E de um faturamento de R$1.500 mensais, ela passou a ganhar, só com atendimentos particulares, R$20 mil por mês. E uma parada parecida também aconteceu com a Andressa Molina e o seu marido, Rodrigo, que são do nicho de terapia. Eles aplicaram tudo da FL e depois de 15 dias montaram a clínica deles. O Rodrigo era o recepcionista, ele ficava lá fazendo os vídeos, enquanto a Andressa fazia as consultas, e eles usaram a base da fórmula de lançamento para conseguir lotar a agenda deles. A ideia no começo era essa, mas lotar a agenda é um efeito colateral de seguir essa metodologia, não é o objetivo. O objetivo é fazer o quê? Já falei, o 6 em 7. O que me deixa mais feliz nesses casos que eu te falei é saber que essas pessoas também fizeram o 6 em 7. A Rosana, por exemplo, fez seu primeiro 6 em 7 no dia 1º de setembro de 2018. E até agora, em outubro de 2019, ela já faturou R$826 mil. E a Andressa e o Rodrigo, depois de ter lotado a sua agenda, criaram um produto online. E hoje eles fazem literais 7 dígitos por ano, ou seja, mais de R$1 milhão de faturamento por ano. E é isso que me dá mais orgulho, ver o tanto que o negócio dessas pessoas cresceram com essa exata fórmula que você está prestes a aprender. E todos esses são só a ponta do iceberg. E é por isso que eu posso afirmar, se você é profissional liberal, sim, é possível você lotar a sua agenda e sim, é possível fazer o 6 em 7. Eu já tenho provas demais de que isso é possível. E olha só, eu sei que a maioria dos profissionais liberais tem que seguir regras do seu conselho administrativo e o que eu te falo é, você não precisa quebrar nenhuma regra desse conselho para chegar ao seu primeiro 6 em 7. Dá para fazer isso com integridade. A FL nunca vai te fazer quebrar as regras do seu conselho. O 6 em 7 já foi feito com essa metodologia de maneira inteiramente íntegra em algumas áreas, inclusive pelo membro do próprio conselho, o Diogo. O Diogo era conselheiro estadual da OAB em Santa Catarina até dezembro de 2019. Ou seja, ele julgava os colegas advogados em casos de infração do código de ética deles. Quando ele descobriu a fórmula de lançamento, essa era uma das principais preocupações dele. E olha só o que ele acha agora sobre ser um profissional liberal que aplica a fórmula. Até dezembro do ano passado, eu era conselheiro estadual da OAB em Santa Catarina, então eu julgava colegas advogados, inclusive em eventuais práticas que estavam descumprindo o nosso código de ética. E quando a Bárbara trouxe a conversa, a gente já estava no nosso escritório trabalhando um pouco com o marketing digital, obviamente, dentro dos limites do código de ética, até porque, obviamente, a gente também precisa dar o exemplo. A Bárbara me apresentou o fórmula de lançamento e uma das minhas preocupações era justamente essa. Até que ponto toda essa
carga de informação e de divulgação do nosso negócio não vai estar impactando ou infringindo o nosso código de ética da OAB. Então, e, de fato, com todas as restrições que se impõem o código de ética, é possível aplicar a fórmula de lançamento com integridade, sem esqueminha, conseguindo atingir o resultado 6 em 7, que é a proposta do Fórmula. Bom, o terceiro tipo de perfil que é adequado à fórmula de lançamento é o que eu chamo de empreendedor convencional. Aquele que vive de oferecer produtos ou serviços que não são digitais e que também são entregues por terceiro, não é necessariamente ele que entrega o produto. E esse perfil são empreendedores convencionais que aspiram o 6 em 7. A fórmula de lançamento é para você. Se você estiver disposto a implementar essa metodologia de marketing digital, você pode sim aumentar os seus negócios. Eu já vi inúmeros casos de aluno que aplicaram em um negócio físico e tiveram resultados incríveis, como foi o Rafael Araújo da Cachaçaria Nacional. Talvez você saiba, talvez não, mas o Rafael usa a FL para vender cachaça mesmo. Em novembro desse ano passado, em apenas um lançamento, ele vendeu mais de 400 mil reais desse produto. Isso é, cachaça em 2 dias. Sim, 400 mil reais de cachaça em 2 dias. Outro empreendedor é o Flávio Nepp. O Flávio Nepp, antes de conhecer a fórmula, estava com uma dívida acumulada de 500 mil reais. E com essa dívida e uma filha de 5 anos, na época, ele apostou na fórmula de lançamento para salvar o negócio físico dele. O Flávio devorou o curso e aplicou e conseguiu expandir o negócio deles de tapete de um jeito que nem mesmo eu imaginava que ia ser possível. O Flávio fez um lançamento de 130 mil reais de faturamento em 7 dias consecutivos vendendo tapete. Isso mesmo, 6 em 7 com tapetes. Meu nome é Flávio Nepp, eu sou empresário. Em 2003, depois de eu ter quebrado pela segunda vez, eu comecei a trabalhar com compra e venda de saldo excedente da indústria têxtil. Eu comprava linha, tecido, máquina, aviamento, tudo que não servia mais para a indústria têxtil, eu comprava e revendia no Brás. Foi nessa época que eu e minha esposa, que é arquiteta e ela é apaixonada por artesanato, a gente desenvolveu um produto, um tapete revolucionário. A partir daí, as vendas decolaram, a gente foi para as melhores lojas de alta decoração do país, nos melhores cenários de televisão, na casa de artistas, até que no ano de 2008, o dólar muito baixo, teve uma invasão de tapetes importados e ficou muito difícil para a gente começou a perder mercado e as vendas despencaram e a gente começou a ficar numa situação bastante difícil. Aí, para tentar solucionar essa situação, eu fui assumindo mais dívidas, fizemos diversos empréstimos e a situação foi se agravando, ao ponto de a gente chegar ao início de 2014 devendo mais de R$500 milhão. Aí eu comecei a entrar em pânico. Eu com 45 anos, eu falei, caramba, eu vou quebrar de novo. Com uma filha de 5 anos de idade, eu vi todo o meu sonho, tudo que a gente construiu, indo água abaixo. Eu sentia que a qualquer hora eu poderia ter um infarto, de tão nervoso e estresse que eu estava passando. Um dia que cheguei em casa, eu chorava muito. Porque a situação estava muito difícil. Mas aí eu comecei a procurar, estava sem dormir, passava noites acordado e comecei a procurar sobre marketing digital. E uma dessas vezes eu caí num vídeo que era do Érico Rocha, que ele falava sobre explodir a ponte e que feito é melhor que perfeito. Aquilo foi perfeito para mim. Eu falei, era tudo que eu precisava ouvir naquele momento. Aí eu comprei o Fórmula de lançamento e mergulhei de cabeça. Eu ficava o dia inteiro, de madrugada, só assistindo os vídeos do Fórmula, fazendo anotação e já marquei a data do lançamento.
mesmo sem saber nada, sem saber de ferramenta, sem saber de e-mail marketing, não sabia de nada. Ele falou para fazer isso e eu fiz, e aí eu corri atrás. Até que a gente chegou no dia da abertura do carrinho, que logo nas primeiras horas a gente tinha vendido 15 mil reais. De início eu falei, nossa, é muito pouco, né? Vendeu 15 mil reais para tudo isso que eu fiz. Mas começou a chegar gente na empresa sem parar. Começou a chegar gente que queria conhecer o tapete. Aí o lançamento deslanchou e a gente conseguiu fazer mais de 6 dígitos de faturamento em 7 dias. Foi uma emoção muito grande, né? Porque a gente está numa situação bastante difícil e em 7 dias a gente conseguiu vender mais de 300 tapetes. E eu falei, agora não vou quebrar mais, né? Depois do primeiro lançamento, a gente conseguiu tomar um fôlego, né? E eu comecei a elaborar o nosso próximo lançamento. Aí um dia eu tive a grande sacada de ensinar as pessoas a fabricarem os tapetes Medusa. E minha página de Facebook não tinha nenhuma curtida, a gente foi para 82 mil curtidas. E nesse lançamento a gente fez 6 dígitos de faturamento no primeiro dia. Esse lançamento deu múltiplos de 6 dígitos de faturamento. Eu consegui sanar todas as minhas dívidas, acabamos de adquirir maquinário de impressão digital pesado, felicidade total e absoluta, porque quem estava 2 meses atrás desesperado, sem ter um caminho, você achar um caminho para sair da crise e dar a volta por cima, é fantástico. E agora eu consegui expandir o meu negócio online, a minha empresa, de uma forma que eu nunca imaginava. Porque uma empresa que um ano atrás só vendia no atacado, hoje vendo no atacado, vendo no varejo, vendo curso online, vendo matéria-prima, exporto, abri uma empresa nos Estados Unidos. Hoje a gente vende 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além de ter transformado a minha empresa, a gente conseguiu manter a renda das 300 artesãs que prestam serviço para a gente. São mulheres de comunidades carentes e agora são mais 500 mulheres que compraram um curso e que conseguem trabalhar em casa e ter uma renda extra. E que estão tendo suas vidas transformadas graças à forma de lançamento. Não importa quais desses 3 perfis você se encaixa. Se você é um aspirante a empreendedor, ou se você é um profissional liberal, ou empreendedor do mundo físico, a fórmula de lançamento serve para você se você estiver disposto a aplicar essa metodologia. Agora, outra coisa que você precisa saber é que você recebe o acesso a toda a fórmula de lançamento de uma vez só. Como você tem acesso a tudo, você faz a fórmula de lançamento no seu tempo, na sua velocidade. É tipo Netflix. O conteúdo já está todo organizadinho ali e você decide quando você vai assistir. Tem gente que faz a fórmula rápido e implementa o lançamento logo. Assim como o Ivan Quirino, que estava endividado e com a esposa grávida. Ele queria aprender a fórmula de lançamento o quanto antes. O objetivo do Ivan era dar uma boa vida para a família dele e continuar trabalhando com o que ele amava, que era desenhar. Em um pouco menos de 1 ano, ele quitou as dívidas e hoje já fez milhões ensinando a desenhar pela internet. Coloquei todo o limite do cartão de crédito que eu tinha, porque eu não tinha dinheiro para pagar, e eu coloquei o limite do cartão. E eu lembro que eu estudei, cara, larguei tudo para estudar. Foi bem no comecinho que a minha filha nasceu, então ela ficava acordada de madrugada e eu ficava com ela no colo de madrugada estudando. Enquanto ela estava lá, eu ficava estudando fórmula. Fiz tudo que eu tinha que fazer, apliquei do jeitinho que tinha que ser feito, com um curso de desenho. E quando a fatura do cartão chegou, eu tinha ganhado o dobro da fatura. Eu não tinha conseguido pagar dívida nenhuma, era só a fatura do cartão. Mas, cara, eu tinha descoberto a fórmula, não para ficar rico, nada disso, cara. Eu tinha descoberto a fórmula para ficar com a minha filha, para ter uma vida boa com ela e continuar fazendo o que eu gosto de fazer, que é desenhar, né? Que é ter a minha escola. E tem gente que demora mais para fazer a fórmula, como foi o caso da Luciana Fiô, aquela coach de finanças que eu te contei há pouco, que queria empreender, mas não sabia como. Ela demorou 2 anos para fazer o seu 6 em 7, mas o fato é que ela fez. E agora uma coisa que precisa ficar clara: você não precisa ter nenhum pré-requisito para fazer a fórmula. Inclusive, se você já tiver um pré-requisito de como fazer marketing, as chances são que você vai ter que esquecer muita coisa. Porque se você não for direcionado, você vai tender a não fazer o seu primeiro 6 em 7. Então, se você estiver começando do zero, é melhor
ainda. E se você não tiver, vai ter que abrir mão de alguns pré-requisitos mentais que você tem, de algumas coisas que você aprendeu. Que é o seguinte, a fórmula de lançamento tem tudo o que você precisa, absolutamente tudo o que você precisa para fazer o 6 em 7. Se você quiser comprar outro curso, até pode, mas você não precisa. Tudo o que você precisa para sair do literal zero e fazer o seu primeiro 6 em 7 está lá dentro da fórmula. E não existe uma vírgula que você precisa saber que não esteja na fórmula. Agora é o seguinte, só dar o conteúdo não é o suficiente para você chegar ao 6 em 7. Não funciona. Da mesma forma que se te der uma apostila de jiu-jitsu, a arte marcial jiu-jitsu, não vai te fazer um bom lutador de jiu-jitsu, porque no processo você vai precisar de outras coisas. Você vai precisar de uma comunidade de pessoas com um objetivo comum ao seu. Um lugar onde fazer um 6 em 7 não é loucura, como talvez você já tenha ouvido por aí. A mesma coisa acontece com jiu-jitsu. Você não aprende sozinho, você precisa estar numa comunidade que curtem aquela parada. Caso contrário, não funciona. Você tende a desistir do seu sonho. E além dessa comunidade com objetivo comum, você vai precisar de, isso mesmo, feedback. Porque por mais que eu explique tudo que é a fórmula de lançamento, por mais que eu explique tudo que está lá, cada e-mail que você precisa enviar, cada passo da receita, você vai ter o quê? Você vai ter dúvidas, é normal. Então você precisa de alguém que saiba responder o quê? As suas dúvidas. Tal que as suas dúvidas façam com que você tenha mais dúvidas. Inclusive, ter mais dúvidas é bom. Você nunca vai parar de ter o quê? Dúvidas. Quanto mais você aprende, mais você descobre que menos você sabe. E é por isso que a fórmula de lançamento é uma turma. As pessoas entram juntas e quando elas entram juntas na comunidade, quase ninguém no começo fez o 6 em 7 ainda. E aí você olha para aquela pessoa e diz, aposto que ela não vai conseguir. E aí essa pessoa consegue fazer na sua frente. Grandes empresários veem meninos de 20 ou 22 anos, no sentido literal, fazerem o seu primeiro milhão na frente deles. Esse menino da foto, o Isam, fez seu primeiro 6 em 7 com 22 anos. De verdade, R$112 mil em 7 dias aos 22 anos. Ainda mais novo do que ele é o Eduardo Petri, que com 20 anos, repito, 20 anos encontrou um expert de jiu-jitsu para lançar. Juntos eles fizeram R$159 mil de faturamento em menos de 7 dias. A FL funciona para a galera de 20 e poucos anos, assim como funciona para pessoas mais experientes. Olha o caso do Ed Oliveira. Ele começou a aplicar a fórmula de lançamento aos 59 anos de idade e faturou R$50 mil logo de cara. Logo, a FL não tem a ver com a idade, tem a ver com comprometimento. Então não existe essa de estar velho demais ou novo demais para entrar para a fórmula de lançamento. Muito menos velho ou novo demais para fazer o seu primeiro 6 em 7. Por outro lado, as mães que têm 2 filhos, que não têm tempo para isso, porque tem 2 filhos e 2 filhos é muito complicado, começam a ver outras mães que também têm 2 filhos, que também não têm tempo para isso, mas fazem o 6 em 7 na frente delas. Como é o caso da Dani, que quando entrou para a fórmula de lançamento, estava com 2 filhas muito pequenas ainda. Uma ainda com 1 ano de idade e a outra com 3. Em meio a toda essa rotina turbulenta de mãe nos primeiros anos dos filhos, ela ainda gravava, editava e entregava o conteúdo para as alunas delas. Ela produzia tudo isso sozinha porque o marido trabalhava fora. Mesmo assim, ela fechou o último lançamento dela com um faturamento de R$112 mil em apenas 3 dias. E eu não tinha nada, eu não tinha perfil no Facebook, no Instagram, não tinha audiência, não tinha conteúdo, não tinha absolutamente nada. Eu falei, vou lançar. E eu tenho um problema, que eu sou extremamente perfeccionista. Então, eu me preocupava com a luz, com a câmera, porque eu não tinha um celular legal, porque eu não tinha um espaço legal para gravar, porque eu não tinha o curso gravado. E você ensina, né? Vende o projeto, a ideia, e se comprarem, você entrega. E isso, para mim, era... Só que, assim, se eu for esperar ter o momento perfeito para fazer isso acontecer, esse momento não vai chegar. E eu vou marcar a data, porque o que tem data chega. E eu marquei sem ter absolutamente nada.
Marquei para... Isso já era mais ou menos maio, e eu marquei o lançamento para o final de julho. Então, eu tinha até lá para construir alguma coisa. E aí, eu comecei a fazer vídeos do jeito que dava para ser feito, convidar as pessoas. Trabalhei muito organicamente no início, e o lançamento aconteceu. Investi R$600, sem saber direito o que eu estava fazendo. Investi R$600, e no primeiro lançamento foram 14 vendas. Que deu um faturamento de... R$12 mil. Ah! Já era mais do que eu ganhava como oficial da Aham. aeronáutica. Foi incrível. Fiquei muito feliz e muito animada. E aí, nos meses seguintes, eu tinha o compromisso de entregar o que eu tinha vendido e não tinha ainda. Né? Não tinha gravado nenhuma aula, nada. Só tinha, para dizer que nada, o vídeo de boas-vindas, só. Aham. E aí eu comecei a trabalhar muito, porque eu não sabia editar, não tinha nada. E eu fazendo tudo sozinha com 2 filhas pequenas. E sem ninguém para ajudar. Então, eu gravava e editava, gravava e editava. Quantos anos elas têm, suas filhas? A Helena mais nova tem 3 anos e a Ana tem 5. Hoje, né? Na época, elas eram mais novas. A Helena era uma bebezinha, tinha 1 ano. Ah, 1 ano. 1 ano. E acordava toda noite, quando eu estava editando, e de dia tinha que dar atenção para ela. Enfim, foi bem intenso. Mas eu tinha o compromisso de ter o meu dinheiro de volta. Investir no curso, eu precisava desse dinheiro. E foram 2 meses muito intensos, gravando, editando, entregando conteúdo para minhas alunas. Acabou. Final de setembro, entreguei tudo. Falei, agora eu vou para o outro. Melhorei algumas coisas no CPL, algumas coisas que eu tinha percebido que tinham oportunidade de melhoria. Vendi de novo, investi um pouquinho mais, R$800, e vendi a mesma quantidade, mas 14. Falei, não, tá bom. Isso já era final de ano, aí teve o evento ao vivo, em São Paulo, final de 2018, e aquilo é muito poderoso, é muito transformador. Eu vi aquelas pessoas subindo no palco, e eu pensei, o ano que vem eu estou aí, custe o que custar. E aí, não tinha ideia de lançar em janeiro, e lá no evento você falava, vamos todo mundo lançar em janeiro, vamos lançar em janeiro, vou lançar em janeiro. E lancei em janeiro, terceiro lançamento interno, foram 27 vendas, R$22 mil. Já tinha melhorado, já foi também muito bom. Melhorei o que tinha para ser melhorado, lancei de novo em abril, e já foram R$45 mil. Eu falei, o negócio está ficando legal, está ficando muito bom. E sempre assim, sempre vendo as oportunidades de melhoria, porque a cada lançamento a gente vai aprendendo muito, vai enriquecendo muito. Fui para um lançamento em julho, que foi de R$65 mil. E aí, meu prazo para fazer o 6 em 7 estava acabando, porque eu tinha que subir no palco, em dezembro agora. Falei, vou fazer o 6 em 7 em setembro. Chamei meu marido, falei, olha, você vai ter que me ajudar a ficar mais com as meninas, nananã. E aí, reformulei o que eu acreditava que precisava ser feito. Chegou setembro, R$70 mil. Falei, não acredito. Eu só tenho uma chance. Fiquei chateada. Falei, mas vamos lá que vai dar certo. Marquei para dezembro. Massa é ficar chateada, a artesã que ficou chateada de fazer R$70 mil, depois 65. Esse é o problema que eu tenho que lidar no meu mundo. Olha a expectativa. E aí marquei para dezembro. Porra. E eu abri o carrinho no dia 3 e o FL ao vivo foi no dia 6. Falei, vai ter que dar. E aí fiz tudo, abri o carrinho. Primeiro dia sempre muito bom, só que ainda não tinha feito 6 em 7. Segundo dia, quase. Terceiro dia é hoje. Pum, deu. 6 em 3. Foi incrível. Quanto foi o faturamento? No final do carrinho, foi R$112 mil. Em quantos dias? Em 3 dias. E o fato é que, uma vez que outras mães, como a Dani, veem esse nível de resultado, não tem como desver. E elas começam a acreditar que elas também podem. E é por isso que eu digo, esse pipoqueiro acontece dentro da turma da fórmula de lançamento, e é um pipoqueiro, porque uma vez que começa a pipocar, isso é, o 6 em 7 começa a pipocar, as pessoas começam a acreditar, e elas pipocam
também. Por isso que a fórmula de lançamento tem um dia para começar e é importante que todo mundo comece junto, para a maior possibilidade de resultado acontecer. Dito tudo isso, então o que exatamente eu ensino em cada um desses 6 módulos da fórmula de lançamento? O fato é o seguinte, lembra das 713 pessoas que fizeram pelo menos 6 em 7 em 2019 e foram reconhecidas por isso? Pois é, cada uma delas atingiu esse nível de resultado aplicando a versão anterior da fórmula de lançamento. Érico, como assim versão anterior da fórmula de lançamento? A fórmula de lançamento acabou de ser atualizada para o que eu chamo de fórmula 5.0. Se a versão anterior da fórmula foi capaz de gerar pelo menos 713 resultados incríveis, como aqueles da foto em 2019, eu acredito fortemente que a versão atualizada ainda é capaz de gerar muito mais. O fato é que eu e a minha equipe descobrimos várias coisas nesses últimos meses, várias paradas que eu passei a aplicar no meu negócio e que mudaram completamente o jogo dos meus lançamentos. E eu resolvi atualizar a fórmula de lançamento com todas essas paradas. A base da fórmula ainda está toda lá, mas ela está definitivamente mais completa. Na fórmula 5.0 o conteúdo está definitivamente mais potente e atualizado, tanto que tem um módulo inteiro a mais que a versão anterior. E essa atualização, esse upgrade rolou desde a organização e navegação dos módulos, que está mais intuitiva, até a criação de uma comunidade exclusiva dentro do portal. E como eu te disse, o conteúdo também foi atualizado. Deixa eu te explicar desde o início como isso funciona com o módulo 1. É o seguinte, eu acredito fortemente que quanto mais clara é a rota, mais fácil de navegar por ela vai ser. Por isso, o primeiro modo, que é o de boas-vindas, onde você vai ter o passo a passo de como participar dos webinários de perguntas e respostas ao vivo, olho no olho comigo, e acessar a comunidade que eu te falei há pouco. Essa comunidade é fechada, exclusiva para alunos da fórmula de lançamento, e lá você vai poder conversar com as pessoas que entraram nessa turma junto com você. E por lá também você vai poder tirar as suas dúvidas diretamente com o meu time de suporte, que recebeu um grande upgrade, uma grande atualização recentemente. Você manda a sua dúvida e recebe uma resposta ali na comunidade em um dia útil durante todo o ano que você tem acesso à fórmula de lançamento. Isso é, quando você compra a fórmula de lançamento, você tem acesso a ela por um ano, tanto a ela, quanto a comunidade, quanto a resolução de dúvidas. No módulo 2 é onde eu te explico todos os fundamentos do 6 em 7, toda a base sólida que você precisa saber antes de mergulhar no seu lançamento em si. É aqui que você começa a entender os 3 pilares da fórmula. É quando você começa a entender como lançar com potência, assim como é o lançamento de um foguete. O foguete sai com toda a potência do chão, mas existe uma preparação por trás, todo um planejamento que torna possível esse lançamento explosivo. E é nesse segundo módulo que eu vou te explicar tintim por tintim todos os fundamentos dessa preparação, para quando chegar a hora de lançar o foguete, você esteja preparado para isso. Então aqui eu te falo os fundamentos do 6 em 7, que são os pilares do 6 em 7. E eu acho que você, depois de talvez ter visto tantos conteúdos gratuitos meus, você acha que conhece todos os pilares, mas eu posso te afirmar que categoricamente, com categoria e propriedade, que tem muita coisa importante sobre esses pilares que eu nunca publiquei nos meus canais antes. A Carol e o Gui tentaram fazer assim, tentaram lançar só com o meu conteúdo gratuito e olha só o que deu. E com o tempo foi piorando cada vez mais, mas eu cheguei ao ponto e falei assim, não, eu vou comprar a fórmula que a gente está fazendo errado. Não, agora para tudo que eu vou cair de cabeça nesse negócio aqui. E o fato é que se você tentar aprender só com o conteúdo gratuito que eu publiquei, é o mesmo que você tentar construir um carro sem saber que existe uma caixa de embreagem em marcha, ou tentar fazer um bolo sem botar fermento, porque a parte do fermento não estava no conteúdo gratuito. E não me leve a mal, por mais que eu dê conteúdo gratuito, ensinar a fórmula de lançamento requer muito mais tempo, dedicação, clareza e sequência. É como aprender a fazer uma cirurgia. Não é o tipo de coisa que você faz aprendendo com conteúdo gratuito na internet. Agora o módulo 3 é 100% focado no primeiro pilar do seu 6 em 7, que é a construção da sua audiência. Eu explico passo a passo, isso é
passo a passo, tintim por tintim, como criar uma audiência e autoridade do absoluto zero. Mesmo que você não tenha nenhuma conta nas redes sociais, como Instagram, Facebook, YouTube. Para você ver como isso é possível, dá uma olhada só na história do Cleidson. Ele tinha uma escola de dança e entrou para a fórmula de lançamento porque queria lotar a agenda da escola. E aí conseguiu, de alguma forma ou de outra, conseguiu com a fórmula lotar essa agenda. Só que depois de lotar a sua agenda, ele percebeu que precisava de escalabilidade para ter melhores resultados. Foi quando ele resolveu mudar tudo, produto, promessa, ou seja, ele começou tudo de novo, do literal zero. E isso significava que ele tinha que criar também uma audiência do absoluto zero. E por incrível que pareça, foi justamente esse caminho que o levou a faturar o seu primeiro 6 em 7. Eu sou proprietário de uma escola de dança. Dança mesmo? Dança Na de dança salão. Ah, Forró, samba, salsa, tango, tudo que é dançado a dois. porra. E quando eu procurei, te encontrei na internet, no YouTube, eu estava buscando mais clientes. Não estava procurando lançar um produto digital, até porque eu não tinha a menor ideia do que lançar. A galera vai nessa escola e dança mesmo. Isso, a gente ensina eles a dançar do zero. E onde é essa escola? Em Fortaleza. E como é que chama? Bailando Escola de Dança. Bailando Escola de Dança. Que Isso. massa. E aí a gente não estava tão bem, né? A gente precisava de mais alunos e na busca de lotar a escola, eu te encontrei, né? Procurando por marketing na internet. E, cara, quando eu vi aquilo, eu disse, vai dar certo. Não para produto digital, porque eu não tinha ideia do que lançar. E aí eu vou lotar minha escola, utilizando essa técnica. Show. Lógico, adaptando, né? Claro. E aí funcionou muito bem. Quando a gente atingiu 500 alunos, eu disse, e agora o que é que eu faço? Porque está funcionando para o que eu queria, mas a fórmula ela pode me dar muito mais. Eu preciso de um produto digital. Eu preciso ir além e testar isso também, enfim, no Brasil inteiro e não só na minha cidade. E como a escola estava prosperando, para eu crescer eu precisava ou abrir filial, e aí implicava contratar mais professor, treinar professor, aumentar a estrutura física, que é uma dor de cabeça, né? E aí eu pensei, bom, eu vou então aplicar lançando alguma coisa, porque como eu não tinha ideia do que lançar, eu só ia saber quando eu testasse. Mas aí eu pensei, bom, e se surgir um produto daí, né? Eu posso ensinar as escolas a prosperar, porque é uma grande dificuldade. As escolas, os profissionais que trabalham com dança, não só as escolas, mas um profissional que não é dono de escola e ele tem um espaço alugado, ou ele dá aula numa academia ali, tem uma salinha, ele não sabe captar alunos, ele não sabe lotar a escola, ele não sabe lotar e manter lotadas as turmas deles. Foi aí que surgiu o curso Turma Sempre Cheia. E a gente fez o primeiro semente. Esse novo produto ele começou há 1 ano atrás, tá? Em julho de 2018. Então, nesse momento eu não tinha fanpage, não tinha Instagram, nada para esse avatar. Eu tive que criar tudo do zero há 1 ano atrás. No primeiro a gente só investiu R$2.000 e faturou 27. Então já foi incrível. Repeti, investi na mesma coisa e faturei 37. Com os depoimentos, né? Porque eu tive muitos cases de sucesso no primeiro e no segundo curso. Aí eu fiquei bem mais empolgado para investir um pouco mais para o próximo. E esse um pouco mais foi 5 mil, tá? E aí a gente faturou 54 no terceiro semente, com investimento de R$7.900. Então aumentei, quase dobrei, né, o tráfego. Uau! E faturei 154 mil. E o fato é que esse módulo, o módulo 3, foi atualizado em relação à versão anterior do curso, porque naquela época as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, não existiam como existem hoje. Também aqui no terceiro módulo que eu te conto detalhe por detalhe o exato conteúdo que você deve criar para atrair a sua audiência e se tornar uma autoridade na internet, na sua área de atuação. E eu sei que pode parecer estranho, mas isso pode acontecer mesmo que você não tenha produto para lançar. E eu vou explicar isso mais na frente. Eu vou te mostrar passo a passo como construir uma audiência. Não tem essa de ter que ter uma audiência primeiro para entrar na FL, porque é justamente na fórmula de lançamento que você aprende cada vírgula do que você precisa para criar a sua audiência. Já no módulo 4 e no módulo 5 é onde a gente entra em lançamento de fato. Nesses módulos você aprende a fazer o seu primeiro lançamento semente. E esse lançamento é usado para pré-financiar a criação do produto. Veja bem, a maioria das pessoas investem tempo, dinheiro e energia produzindo o produto. Depois, ajoelha, pega um terço e reza para aquele produto
pegar. E com o lançamento semente, você pode pré-financiar a total ou em parte a criação daquele produto e só produzir depois que você já tenha certeza que vai vender. Isso é, você tem mais certeza que aquilo vai pegar. Isso significa que você é literalmente pago para construir o seu produto. Por exemplo, a Marília, uma maquiadora profissional, vendeu R$5.000. Ela usou esses R$5.000 para criar o seu produto. Ela não pegou, vendeu e já entregou tudo de uma vez para os clientes dela, não. A Marília vendeu primeiro, pré-financiou o produto para depois produzir. E lembra do Isma, aquele menino de 22 anos que fez um 6 em 7? Pois é, ele fez o 6 em 7 logo no primeiro lançamento com um curso ensinando a mexer num tipo de roteador. E esse tipo de resultado logo no primeiro lançamento não é muito típico, mas o fato é que aconteceu. E é nesses módulos 4 e 5 que você também aprende um outro tipo de lançamento extremamente simples de executar, que é perfeito para dar uma infusão de caixa rápida para você. Literalmente, esse tipo de lançamento é capaz de faturar em 4 dias o que geralmente você fatura em um mês. Já no módulo 6 é onde você aprende passo a passo, por detalhe, cada detalhe, tintim por tintim, um tipo de lançamento com a maior escalabilidade para você chegar ao seu 6 em 7, quiçá mais. E quando eu digo quiçá mais, eu quero dizer que você pode literalmente chegar a múltiplos 6 em 7 com esse tipo de lançamento. Isso é múltiplas centenas de milhares de reais em 7 dias com esse tipo de lançamento. Eu falo isso de tanto que a escalabilidade desse lançamento é brutal. Nesse módulo 6, você aprende tintim por tintim de como colocar ele em prática, letra por letra, de modo que você pode repetir ele inúmeras vezes e ganhar escala no faturamento do seu lançamento e aumentar a autoridade no seu mercado. Foi isso que aconteceu com o Robson, que começou do zero. Não tinha lista, não tinha autoridade, mas lançamento após lançamento ganhou em escala e atingiu o seu primeiro 6 em 7. Mas ele não fez R$100.000 em 7 dias, ele fez R$215.000 quando atingiu o seu primeiro 6 dígitos de faturamento. E também esse foi o caso da Ina, a estudante de arquitetura de 23 anos que raspou a poupança para se inscrever na fórmula de lançamento. Ela começou do zero. E aí foi escalando seus lançamentos até chegar no seu primeiro 6 em 7. Mais especificamente, R$113.000 de faturamento. E agora, depois de tudo isso que eu te falei, imagino que 1000 coisas estejam passando na sua cabeça. E talvez seja algo como, Érico, mas eu não faço ideia do que lançar. Deixa eu descobrir o que eu vou lançar primeiro para depois aprender a fórmula de lançamento. Deixa eu te contar uma coisa. Algumas pessoas deixam de fazer a fórmula de lançamento simplesmente por não terem ideia do que lançar. Mas o fato é que sem a fórmula de lançamento fica muito difícil descobrir o tipo de produto ou serviço específico que é possível fazer um 6 em 7. É justamente porque você não tem ideia do que lançar que você deveria entrar para a fórmula de lançamento. Deixa eu te explicar exatamente o que eu quero dizer. Eu vi um vídeo de um cara que contava uma seguinte história. Um dia, às 5 horas da manhã, o filho dele, José, de 4 anos, foi até o quarto dele e perguntou: papai, quando eu crescer eu vou poder casar? E ele falou para o filho: vai poder casar sim. E o filho perguntou: e eu vou poder ter filho? Ele: vai poder ter filho sim. E o que você vai ser dele, papai? Ele falou assim: eu vou ser avô. Ele perguntou: mas e o Vodário? O que ele vai ser dele? O Vodário vai ser bisavô dele, meu filho. Mas quando eu casar, o senhor vai morar comigo? Aí ele falou assim: não vou morar com você. Então a babá vai morar comigo? Para você entender, o fato é o seguinte: o menino tem 4 anos. Ele só vai no banheiro se alguém leva. Ele só come se alguém dá comida para ele. Ele está o tempo inteiro com alguém. Ou é o pai, ou a mãe, ou é a avó, ou a babá. Foi aí que a dúvida surgiu na cabeça da criança. Se ele vai casar, vai morar em uma outra casa, longe da família, quem vai cuidar dele? Na cabeça dele, é inconcebível não ter uma babá lá cuidando dele. E aí que vem a grande sacada. Na mente dele, o futuro é limitado por aquilo que ele conhece no presente. E por que eu estou te contando isso? Porque na minha cabeça é muito difícil você visualizar que produto é capaz de gerar o 6 em 7 com a mente que você tem
agora. Infelizmente, sem fazer a fórmula de lançamento, vão te faltar distinções, conceitos que vão ser determinantes para você conseguir visualizar o produto ou serviço que se encaixe na sua realidade, que seja capaz de gerar um 6 em 7 para você. Logo, se você não sabe o que vender, mas quer fazer o 6 em 7, o seu primeiro passo é se matricular agora na fórmula de lançamento. A Vanessa não sabia o que vender. Ela estava tentando descobrir o produto perfeito antes de entrar na fórmula de lançamento. Mas olha só o que ela fala sobre encontrar o produto para depois se matricular na fórmula. E se quer saber, a gente não tinha produto não, mas depois que nós entramos no Fórmula, descobri que eu posso viver 3 vidas, eu não vou conseguir pôr na prática todas as ideias e curso que eu tenho. E lembra da Luciana Fiô, aquela coach de finanças? Ela também não fazia ideia do que lançar. Ela só tinha vontade de ser uma empreendedora. E ela chegou a mandar um e-mail para o meu time de suporte dizendo que não tinha audiência, não sabia o que lançar e perguntando se o fórmula de lançamento era para ela. E meu suporte falou, é para você. E hoje ela fatura mais de 2 milhões de reais por ano. Eu te digo mais, eu seria capaz de apostar com você 2 chicabons, que mesmo que você já tenha a ideia do que lançar, você vai mudar essa ideia no meio do caminho. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o LG, um contador que achava que ia fazer um produto de contabilidade. Só que quando ele começou a descobrir que a paixão dele dava dinheiro, ele montou um produto de cerveja. Bom, eu sou um contador especialista em tributos, né? Além de ser contador e tributarista, eu também sou cervejeiro. Foi aí que no evento ao vivo eu tive o clique. Eu falei, gente, eu preciso montar um curso para ensinar as pessoas a empreender em cerveja. E o fato é o seguinte, produto ideal é aquele que junta a paixão de fazer uma parada com a habilidade de fazer essa parada, com o dinheiro que essa parada traz. E acredite ou não, na maioria das vezes o dinheiro não é um problema. Até porque em mercados pequenos é possível sim fazer o 6 em 7, assim como a Heloísa, uma artesã que conseguiu fazer o 6 em 7 no mercado ensinando a fazer maleta japonesa. E eu me lembro que no primeiro lançamento, inclusive foi com produto físico. São os kitzinhos de cartonagem para a pessoa montar em casa. E aí sentou eu e o Gustavo e falou assim, poxa, será que a gente consegue vender 20 pacotes? E aí começamos, mandamos os e-mails e a gente vendeu o primeiro com 4 minutos. E foi uma alegria, eu lembro que o Gustavo mandou o e-mail e eu tive que sair para buscar as meninas na escola. E no meio do caminho ele me ligou, vendeu! Em seguida já começaram a entrar os pedidos e aquela nossa meta de 20 pacotes, na primeira hora já foi superada a meta. E aí a gente começou a falar, mas será que é isso mesmo? Eu lembro que a gente teve que fechar o carrinho antes da hora, com 117 pacotes, porque a gente não tinha condição de produzir tudo aquilo. E o nosso segundo lançamento, eu ensinei a fazer a maleta japonesa, que todo mundo acha muito bizarro, porque fala, quem que quer aprender a fazer maleta japonesa, né? O pessoal nem entende, né, o que é isso. Nós vendemos 178 matrículas. Hoje, por exemplo, eu tenho alunos em Israel, na França, no Japão, Estados Unidos, por volta de 1.100 alunos, mais ou menos. Então, é um número bastante grande comparado com os meus 5 alunos lá do começo, que era difícil de botar dentro de uma sala, né? Ela vendeu tanto que logo no primeiro lançamento, no mercado tão pequeno, ela teve que fechar o carrinho antes da data prevista, porque senão não ia dar conta de entregar tudo que ela vendeu. Então, as chances são que arrumar um produto que dá dinheiro não é o problema. E encontrar um produto que você está apaixonado também não costuma ser lá um problema. Na maioria das vezes o problema é a habilidade. Pode ser que você não se veja em si mesmo uma habilidade que na sua opinião vale a pena lançar. E tá tudo bem. Sabe por quê? Porque você não precisa necessariamente lançar a si mesmo. Você pode lançar outra pessoa, encontrar alguém que tem habilidade naquilo que você quer lançar. E propor uma parceria e lançar essa pessoa como uma expert, como foi o caso do Ladeirinha. O Ladeirinha começou com a Kátia Damasceno, que hoje faz 8 dígitos por ano. Isso é mais de 10 milhões por ano, ensinando sexualidade para as mulheres e fazendo diferença para mulheres e para homens e para casamentos. E quando eles começaram do absoluto zero.
Simplesmente do zero. Kátia não tinha audiência, não tinha produto, não tinha reputação digital, não tinha nada. E hoje eles atingiram esse tipo de resultado. Ainda falava pra Paty, pô, Paty, eu queria vender um negócio digital. Aí teve um dia que ela chegou, ela falou pra mim assim, uma amiga minha foi num curso tal, presencial. Kátia Damasceno, depois vocês procurem no YouTube. Ela é uma sexóloga. Quando eu conheci ela, ela dava cursos de ginástica íntima, pompoarismo aqui em Brasília. E aí uma amiga da minha namorada foi num desses cursos. Pô, você tava procurando um negócio super diferente, bom e tal, interessante, não sei o quê. O que você acha? A primeira impressão, eu falei, puta ideia ruim, Paty. Vou vender curso de pompoarismo, pelo amor de Deus. Não vou fazer isso, não. Aí eu acordei no outro dia, eu falei, pô, ideia boa, Paty. E fui procurar na internet. Aí procurei e tal, descobri que a Kátia realmente era a profissional de Brasília, ela já tinha uns 10, 12 anos trabalhando com isso aqui em Brasília, mas não tinha presença digital. E aí pesquisei um pouco sobre o mercado, tal, não sei o que, vi que a oportunidade era boa. Aí só faltava convencer a Kátia. Aí eu liguei para ela e falei, Kátia, eu queria conversar com você e tal. Eu acho sua ideia muito legal, não sei o que. Você já pensou em lançar o seu curso online e tal, não sei o que. E ela, por algum motivo, quando eu me apresentei, eu falei que tinha uma agência de publicidade. Então ela falou, eu já tenho agência, obrigado, e desligou. Aí eu liguei de novo, falei, não, mas eu não quero ser sua agência, eu quero ser seu sócio. Ela, eu não quero sócio homem não, eu trabalho com mulher. E, bum, desligou. Aí no dia seguinte eu liguei de novo, eu falei, Kátia, você entendeu errado, tal, não sei o quê. Vamos conversar um pouco, você consegue um tempo aí para me explicar melhor, mais ou menos, qual que é a minha ideia e tal. Se você continuar me ligando aqui, eu vou chamar meu marido. E bum, desligou. Eu falei, pô, tá difícil. Mas eu já, tipo assim, eu já tinha a ideia de que ia ser um negócio muito bom. Eu falei, vou dar mais uma insistida. Aí no outro dia eu liguei de novo, oi, Kátia. Ela falou, você de novo e tal. Não, se você não quiser me atender, tudo bem. Eu vou ligar para a Joana, eu já sabia que a Joana era uma... Joana é só um nome fictício, que eu não vou falar o nome dela mesmo, né? E ela estava muito interessada, tal. E a Kátia, não, então vamos... Tipo, Joana era uma outra profissional? Uma outra profissional. A Kátia conhecia. Certo. Aí eu falei, se você não quiser, a Joana pode querer, tal, vai ser interessante. E aí você pega no concorrente, foi o calcanhar de Aquiles ali dela. Ela falou, acabou de surgir um tempo aqui da minha agenda e tal. Aí eu falei, na minha também, acabou de surgir, então dá para ser agora. Aí eu fui, né? Aí fui lá, encontrei com a Kátia. Aí depois disso ela que me ligava todo dia, e aí, Leandro, quando é que nós vamos começar esse negócio, tá? Esse foi, a gente fechou 4 mil. E voltou? Voltou uns 98. E a gente foi fazendo outros lançamentos, foi aumentando. Qual foi o seu melhor lançamento agora? Só para o pessoal ter uma noção, em termos de números. Em termos de número, deve ter sido 1,8. Em quantos dias? Em 3 ou 4 dias. Se o que você gosta mesmo é de trabalhar nos bastidores e não quer ficar na frente da câmera, nem ser a cara do negócio, esse é mais um motivo para você encontrar um expert e lançar essa pessoa. Mas pode ser que o que esteja te parando de começar a sua jornada rumo ao 6 em 7 é que você acha que não é o momento. E o fato é que você pode talvez até deixar para tomar essa decisão depois, mas se você fizer isso, você vai pagar muito mais caro por essa decisão e eu vou te explicar melhor o que isso significa daqui a pouco. Mas a parada é que você vai pagar R$2.000 mais caro se decidir entrar na fórmula de lançamento depois. Se isso não é o momento para você, tudo bem. Mas se for, agora é o momento para entrar na fórmula de lançamento. E se você acha que agora não é um momento, porque você não tem tempo para se dedicar à fórmula de lançamento, o que eu te digo é o seguinte, quando a pessoa fala que não tem tempo, Érica, eu não tenho tempo, no sentido literal, essa é a maior mentira que ela conta para o mundo, porque não tem tempo é simplesmente impossível. Todos nós, eu, você, a rainha da Inglaterra, temos as mesmas 24 horas no dia. O tempo é exatamente a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Quando alguém fala para mim que não tem tempo, eu traduzo isso internamente como isso não é a minha prioridade, isso não é prioridade para mim. Então o que eu te pergunto é, fazer o 6 em 7, isso é R$100.000 em 7 dias, aprender essa parada, é uma prioridade para você? Porque é o seguinte, sabe quanto tempo demora para fazer a fórmula? A real é que se você tem apenas 5 minutos por dia, isso é, 5 minutos por dia, você pode fazer a fórmula de lançamento como a Lívia e o Thiago fizeram. E eu conheço muitos casos de pessoas que trabalhavam o dia inteiro e ainda assim arrumavam tempo para estudar a fórmula de lançamento, para aplicar a fórmula de lançamento e fazer o seu 6 em 7. Aliás, é por isso mesmo, porque eles trabalhavam o dia inteiro, é que eles arrumaram
o tempo. Como foi o caso da Olga, mãe de 3 filhas, com menos de 5 anos cada. Ela é uma dessas mães em tempo integral que só tinha tempo para estudar depois das 10 da noite, quando a criançada ia dormir, ia madrugada adentro. Resultado, logo no primeiro lançamento ela fez R$143 mil. E não foi em 7 dias, foi em um dia. Aí nós fizemos o lançamento semente, né? Quando foi esse lançamento? Foi em maio. Dia 7 de maio a gente abriu o carrinho. Aí como a gente ainda não tinha uma equipe para dar suporte, a gente achou melhor, mais prudente, dar uma atenção assim, maior para essa turma, né? Tudo isso. Quanto você faturou nesse lançamento? Foi 144 mil. Teve um pouco mais porque teve umas alunas de fora, do exterior. Sendo que foi em um dia, viu? E se você não tem 5 minutos todo dia, se a vida acontece de certa forma, o que eu te aconselho é usar uma técnica que eu chamo a técnica do quarto de hotel. Essa técnica eu uso comigo mesmo quando eu preciso fazer um curso ou alguma coisa do tipo. Funciona assim. Você compra a fórmula de lançamento, vai para um hotel, se tranca no quarto do hotel por 3 dias, tipo da sexta ao domingo. Assiste o curso inteiro e faz suas anotações. Se concentra 100% naquilo e resolve essa parada de uma vez. Com a fórmula de lançamento, é completamente possível aplicar essa técnica e do quarto de hotel assistir tudo, de cabo a rabo, em um final de semana um pouco mais estendido. Por isso que eu digo, dizer que não tem tempo não é realmente uma questão de ter tempo, é uma questão de prioridade. E se o 6 em 7 não for mesmo uma prioridade para você, 100 mil reais em 7 dias não é uma prioridade para você, tudo bem. Agora, se for, dá seu jeito. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. E se o problema é que você não sabe nada de marketing ou nada de tecnologia, por isso que você acha que não vai conseguir aplicar a fórmula de lançamento e fazer o seu 6 em 7, eu sei que o mundo do marketing digital pode ser totalmente novo para você, mas isso não foi um impedimento para muitas pessoas que aplicaram a fórmula e conquistaram o seu 6 em 7. E como eu sei disso? Eu vi isso acontecer com vários alunos, inúmeras vezes, como foi o caso do Daniel e da Ana, que acredite ou não tinha internet em casa. Eles literalmente estacionavam o carro perto da casa do vizinho para usar a internet dele. Comecei a botar os vídeos no YouTube e aí começou a bombar, as pessoas começaram a perguntar. Eu fazia uns vídeos bem toscos que eu fazia, gravava com a webcam do notebook, sem produção nenhuma, editava no Movie Maker. A gente não sabia usar a ferramenta de e-mail marketing, a gente não sabia o que era um lançamento. E aí a gente não tinha nem internet. A gente subiu o vídeo na casa de uma amiga, deitada dentro do carro de madrugada. Era terrível. A gente estacionava o carro do lado da casa da amiga de madrugada. Isso você tem que falar. Conectava o Wi-Fi dela, aí a gente deitava o banco, ficava esperando o vídeo subir, aí subiu, vamos embora. Os alunos falaram assim, se você não consegue fazer uma transmissão ao vivo, como é que você quer vender um curso online? Não, vendi 13 cursos. E foi o que pagou? Deu 7.300 reais. Daí pra frente a gente começou a estudar, se aprofundar no Fórmula, e aí os lançamentos foram crescendo. Em fevereiro nós fizemos um relâmpago de um e-book que ele criou. Foi 20 e poucos mil reais. 20 e poucos mil, e aí estudando Fórmula a gente fez em junho o próximo lançamento, e aí faturamos 72k. Esse foi o seu maior lançamento? Não. Foi o último, agora fizemos 103, agora em abril. Nossa, 6 em 7. Se alguém tem dúvida de que dá pra sair do absoluto zero, sem produto, sem dinheiro, sem conhecimento de internet, sem dinheiro, sem negócio, sem internet, fechou. E para que a dificuldade com tecnologias, ferramentas e tudo mais não te afaste do seu 6 em 7, na fórmula de lançamento, o que você ainda tem são tutoriais completos, mão na massa, mostrando passo a passo como usar alguma dessas ferramentas, desde como colocar as páginas no ar, tutoriais de como mandar e-mail, tudo que você precisa para fazer um lançamento e gerar seu 6 em 7 na sua conta bancária. Mas mesmo assim pode ser que você ainda tenha dúvidas. Sim, pode. Você vai ter que lidar com essas dúvidas sozinhos? Não, porque como eu te falei, você tem acesso a uma comunidade, é a minha equipe de suporte para te dar apoio e tirar suas dúvidas em um dia útil. Agora, se você acha
que o que pode te atrapalhar a fazer o 6 em 7 é que, de alguma forma, a fórmula de lançamento corre o risco de parar de funcionar ou ficar manjada. O que eu te digo é o seguinte: posso te afirmar que não, a fórmula de lançamento não corre o risco de ficar manjada ou parar de funcionar, porque a fórmula de lançamento é baseada em gatilhos mentais, que são sistemas de disparadores psicológicos que funcionam desde que mundo é muito. Esses gatilhos, quando usados em uma sequência específica, são justamente o que faz o impacto do lançamento ser tão grande. Aí você faz uma pergunta: mas isso não vai deixar algum dia a fórmula de lançamento não vai ficar ultrapassada? Também não, justamente por causa desses gatilhos mentais. A FL se baseia em instintos que movem a humanidade desde sempre. Escassez, por exemplo. Quando é que escassez vai parar de funcionar? Nunca! Um show de uma banda internacional tende a ser escasso, não é? Se você é muito fã dessa banda, você vai ter que pagar o preço que for para estar lá, porque você sabe que aquela oportunidade não está aberta o tempo inteiro. Você sabe que a oportunidade é escassa. Você saca a parada, mas nem por isso a escassez deixa de funcionar em você. É por isso que não, a FL não vai ficar manjada nem ultrapassada. Agora, mesmo vendo tudo isso que eu tô te mostrando, você pode dizer para mim: Érico, essa parada parece complicada, eu quero contratar alguém para fazer isso para mim. Quer um conselho? Não terceirize o seu marketing. Toma cuidado com isso. Mesmo que você não queira sujar a mão de terra, entrar de cabeça no lançamento, você precisa saber pelo menos o suficiente para poder gerenciar o seu negócio, gerenciar esse lançamento. Você precisa aprender essa parada para conseguir diferenciar um bom trabalho de um trabalho ruim. Isso aconteceu com o Felipe, que foi atrás de alguém para fazer o seu lançamento. E lançamento após o outro, o número de vendas só caía. De 18 mil de faturamento, no primeiro lançamento caiu para 9 mil, no segundo, e no terceiro foi a 0 vendas. Mas quando a esposa dele, a Jéssica, sacou que essa pessoa que estava lançando o Felipe não seguia nada do passo a passo da fórmula de lançamento direito, ela resolveu tomar as rédeas do lançamento. E aí o que aconteceu? Eles bateram 195 mil reais de faturamento. No início do nosso casamento, Felipe era professor particular de inglês e a gente ouviu falar de você em 2013. Na verdade, meu pai falou de você lá atrás. E tinha um amigo nosso também, inclusive daqui do Rio de Janeiro, que na época comprou fórmula e etc. Mas sabe quando você não dá muita bola? A gente não deu muita bola naquela época. Eu me lembro que uma época, depois de alguns anos, a agenda do Felipe muito cheia de alunos, ele tinha turmas, etc. A gente montou uma escola e ele não... Sabe quando você está cheio de trabalho e você não consegue alcançar mais pessoas? Essa era a crise dele. E eu lembro que na época a gente procuramos coaches, a gente foi numa agência de publicidade na época, e o Felipe sempre falava: meu Deus, eu não aguento mais ter que dispensar aluno, e sabe quando bate no teto, não tem mais para onde ir, não tem mais o que fazer. E o Felipe tinha um aluno que conhecia também o Fórmula desde o início, já estava inserido no mercado digital, e ele ficou 1 ano falando para o Felipe: Felipe, você tem que lançar, deixa eu te lançar, você tem que lançar, você tem que ir para o mercado digital. 1 ano depois, eu lembro que o Felipe chegou em casa numa crise. Eu falei: amor, por que você não vai atrás desse rapaz, do aluno? Conversa com ele, ouve ele, porque o Felipe nem parava para ouvir direito. A dificuldade que eu tinha de escutar ele é que eu falava assim: se eu for para o online, eu vou perder o impacto que eu causo nas pessoas. E hoje eu impacto absurdamente muito mais do que quando era no presencial. Que louco isso. Um dia eu sentei, a gente conversou, agendamos um lançamento e no meio tempo você fez a primeira Masterclass lá em Brasília no Blue Tree e a gente foi e eu fui preparado para não entrar na fórmula. Eu já tinha um lançamento agendado com a fórmula e várias pessoas me falaram: não entra, que é balela, que é tudo ultrapassado que ele fala, que ele é todo dislexo lá, os olhos arregalados. Fora que o Felipe estava acreditando tanto nesse lançamento, mesmo antes de entrar no Fórmula, que ele já não estava mais com aluno presencial. Ele falou: agora eu vou ficar só no online. E a gente teve que se apertar naquela semana para conseguir entrar mesmo. Mas eu vi e falei assim: isso vai me trazer o impacto que eu estou querendo, a mensagem que eu estou querendo carregar. Compramos,
seguimos o cronograma de agendamento e aí essa mistura do que eu tinha ouvido com um pouquinho que eu consegui pegar da fórmula, em março fizemos o primeiro lançamento, março de 2018, né? 2018, ano passado, e vendemos 12 matrículas de 1497, 18 mil, um negócio assim. 18 mil reais. Show de bola. Aí passaram-se 2 meses, fizemos outro lançamento, vendi 6 matrículas. Um pouco menos. Metade. Show, 9 mil mais ou menos. E aí, não sei se foi 1 mês ou 2 meses depois, a gente lançou de novo. E eu me lembro até hoje, foi um dos piores dias da minha vida, que foi ao vivo, e no meio do lançamento o cachorro latiu, a filha gritou, o carro passou, e aí a gente vendeu 0. Só que ele esqueceu de contar um detalhe. Esses lançamentos aqui foi ele e o rapaz, e eu não estava envolvida, eu estava quietinha na minha, estudando fórmula. Era muito diferente o que ele fazia com a fórmula. Então, o Felipe falou, eu não posso assistir, senão eu vou pirar da cabeça, vou brigar com meu sócio, então deixa esse curso para lá. E eu engoli o fórmula, mas eu ficava calada, fiquei na minha. E eles foram e fizeram isso aqui. Essa coisa maravilhosa. Porque eu tive que chegar no 0 para parar de falar assim, mas não é possível que esse negocinho aqui faz diferença. Até parece. Eu já tinha agenda lotada, eu tinha muitos alunos muito importantes, gente de muito alto escalão. Então eu falei assim, eu sei fazer a parada, eu sei vender, eu sei falar, eu sei conversar, eu sei converter aluno. Não é possível que uma coisinha que o Érico falou aqui vai fazer tanta diferença. Aí cheguei no 0, falei assim, Esse dia eu falei assim, ou a gente entra para ser o melhor, ou eu tô fora. Aí ela, o que você quer? Eu falei, eu preciso de ajuda. Aí ela falou, eu só te ajudo se for do jeito que o Érico manda fazer na fórmula. Viu, mulheres? Esperem a hora certa para falar. Espere o cara vir fundo Homens, do poço. Não precisa chegar no 0 para ouvir isso também. Eu já tinha tudo engatilhado, eu sabia exatamente o que fazer. E aí ela falou assim, de cara nós vamos fazer o seguinte, vocês foram muito mal nesses 3, foi um desastre. De cara nós vamos fazer um investimento sem lançamento nenhum para melhorar esse negócio do caixa da empresa. Montou um relâmpago, me deu os 4 e-mails, eu disparei os e-mails, sem investir nada, vendemos 30 mil reais. Em uma semana. Mulher. Pegou o lançamento, quase amassou, jogou fora e falou, você vai fazer isso, 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 isso e isso. Deu o passo a passo da fórmula, direitinho, do jeitinho que você ensina, sem inventar, sem mexer. No do Dia das Crianças, o primeiro lançamento com fórmula de verdade, aí a gente fez... 195 mil. O clássico 6 em 7. Resumindo, você precisa entender o que é marketing. Você precisa entender que o marketing é uma área vital do seu negócio. E não dá para confiar 100% na mão de uma outra pessoa nessa área. Porque você pode ser o maior especialista do mundo na sua área, mas de nada vai adiantar se você não souber vender. Mas agora você também pode virar para mim e dizer, Érico, o problema não é nem o tempo. Não é nem saber mexer em ferramenta ou tecnologia, não é nem saber o que lançar. O problema é que o meu marido não quer, o que a minha esposa não quer, o que o meu sócio não quer. Eu não consigo convencer eles, como foi o caso do Juliano. Que quando contou para a esposa, quanto que ele estava pilhado para fazer o 6 em 7, a esposa mandou ele botar o lixo para fora. Falei tudo assim, Camila, vamos fazer 6 em 7 e tal, sei que ela melhor. Ju, pode botar o lixo para fora? É o seguinte, nesse nível, para você convencer o seu sócio, seu marido ou sua esposa, não tem nada a ver com o argumento que você diz para ele. Na maioria das vezes, seu sócio, marido ou esposa não estão atrás, o que é importante para eles não é o que você fala, eles estão atrás de como você fala. Então se ele ou ela não estão comprando a sua ideia, é porque alguma vez você deixou eles na mão. Então seja sincero com eles. Chega nessa pessoa e fala, é o seguinte, se eu quiser ter uma vida diferente, eu tenho que fazer
alguma coisa diferente. E se eu quiser fazer uma coisa diferente, é melhor que eu tenha um cara diferente para me guiar, uma comunidade diferente. E a não ser que você queira essa mesma mesmice pro resto da vida. É isso que você quer? Eu não quero isso. Então não estou te pedindo necessariamente permissão, eu estou te pedindo um apoio, porque eu vou fazer acontecer. E quando você fala isso para eles, do jeito que você fala, com confiança, as pessoas escutam quem você é e não aquilo que você fala. Em toda discussão que você ganhou ou perdeu, não tinha muito a ver com o seu argumento. Só tinha discussão que você era, como você estava falando. O mais confiante ganha. E para isso, você tem que ser confiante e acreditar em você mesmo. Você tem que vender essa parada para você primeiro antes de vender para eles. E no caso lá, o Juliano convenceu a esposa e juntos eles fizeram R$148 mil em 7 dias. Então é o seguinte, a fórmula de lançamento é um passo a passo, um método comprovado para você fazer o seu 6 em 7 quiçá mais. E você pode estar se perguntando, beleza, tô a fim de entrar, mas qual é o investimento? Quanto custa para participar da fórmula de lançamento? Olha, na minha opinião, a fórmula de lançamento tem um custo zero. E deixa eu te explicar o que eu quero dizer com isso. Quanto custa a poupança? A poupança não custa. A poupança para mim também é um investimento. Bom ou mal é um investimento. E eu acredito que informação é o investimento mais assimétrico do mundo. Érico, e o que é um investimento simétrico? É um investimento que quanto mais você investe, mais você ganha, absolutamente. Quanto menos você investe, menos você ganha. Mas existem investimentos que não são simétricos, isso são assimétricos. Isso é, você tem um investimento ínfimo comparado com um ganho potencial. E são esses investimentos que transformam a sua vida. Eu não conheço ninguém que se transformou porque investiu na poupança ou no tesouro direto. Às vezes até deu uma melhorada de vida, mas não deu a transformada. Inclusive, se você investir agora nesses investimentos, tipo poupança, tesouro direto, você sabe mais ou menos o que vai acontecer daqui a 20 anos. É previsível. Se você quiser resultados assimétricos, você tem que fazer um investimento assimétricos, de maior potencial. E o melhor investimento assimétrico que existe, na minha opinião, sabe qual é? Conhecimento. É definitivamente o mais assimétrico que eu conheço. Mais assimétrico que a bolsa, mais assimétrico que Bitcoin nos tempos dourados do Bitcoin, mais assimétrico que imóveis. E olha só que eu fui investidor de imóveis, eu posso falar isso. Por quê? Porque com conhecimento você tem um investimento pequeno e um potencial gigante, enorme, estrondoso. Imagina se um 6 em 7 vale 100 mil reais. Não vale 100 mil reais, ele vale muito mais, porque você pode aprender a fazer isso e ganhar 100 mil reais repetidas vezes. Projeta isso para 1 ano, projeta isso para 2 anos, projeta isso para 3 anos. Projeta que seu filho pode até aproveitar disso. Considera que talvez sua mulher aprenda a fazer isso também, ou seu filho também aprenda a fazer isso. Considera o efeito composto de tudo isso no seu patrimônio, no patrimônio que você gerou. Considera o efeito composto de estar trabalhando numa área que você curte. Considera o efeito composto de não entrar em depressão. Considera o efeito disso no seu casamento. Para muita gente, 6 em 7 não é só o dinheiro. Para muita gente, é a possibilidade de viver onde você quer, de trabalhar com quem você ama. Para algumas pessoas, como Mairo Vergara, era a possibilidade de ser escutado, de ensinar inglês, a sua arte do jeito que ele queria e não o que as pessoas achavam que ele devia fazer. E hoje ele ensina inglês do jeito dele. E o Mairo é um cara que fez um 8 em 7, 10 milhões de reais em 7 dias. E ele vive com a Ferrari. Não, ele vive de moletom, ele não sai da caverna dele, no caso do apartamento dele, ele não sai de Londrina, adora ficar em casa com os filhos e com os trocentos gatos que ele tem. Eu não sei o que é que o 6 em 7 te possibilita, mas uma coisa eu sei, se é viajar ao mundo, beleza, eu fiz essa parada. Se é ficar em Londrina, que é a cidade onde você quer morar, tem muitos alunos que fizeram essa parada. Se é criar gato, que seja criar gato. Se é poder olhar para qual educação seus filhos vão ter, onde eles vão ter, que seja isso.
Se é passar tempo com os filhos, assim como o Ivan Querino, que faz 6 dígitos por mês desenhando, ensinando as pessoas a desenhar, que seja isso. Se é viver da sua paixão, não ter que arrumar emprego para sobreviver e chegar em casa e os seus filhos estarem dormindo e você tá cansado demais para brincar com eles, que seja isso. Eu não sei, sinceramente, o que significa o 6 em 7 para você, mas para essas pessoas diferentes são coisas diferentes. Para algumas pessoas é simplesmente impactar. Para outras pessoas é simplesmente ouvir de uma outra pessoa que ela fez a diferença para ela. Mas só que para você conseguir isso, você precisa investir em conhecimento. Não adianta ter muito dinheiro para conseguir fazer o 6 em 7, isso não adianta nada. Você tem muito dinheiro, não te torna um bom jogador nesse jogo. Você precisa de habilidade para fazer essa parada, porque você precisa de conhecimento. E agora, eu vou te falar o seguinte, muitas pessoas são boas em calcular um custo de investimento. A gente até sabe calcular esse custo de investimento, certo? Poucas pessoas sabem calcular o custo de não investir. Todo mundo sabe o custo de cuidar da saúde, tem um custo, mas qual é o custo de você não cuidar da sua saúde? Qual é o custo para a sua família? Ir para academia tem um custo, né? Não ir para academia também tem um custo. Aprender inglês tem um custo, né? Não aprender inglês há 10 anos atrás teve um custo também, né? E a mesma coisa com 6 em 7. Qual é o custo da sua empresa, para a sua empresa, de você não aprender sobre o mercado digital, de não saber fazer o 6 em 7? Qual é esse custo para você? Só você pode dizer. Mas você não necessariamente economiza quando você não compra. Você só assume um outro custo. E às vezes um custo muito maior. O custo da fórmula de lançamento, na verdade, não é um custo, na minha opinião. A fórmula de lançamento é um investimento. E o investimento mais assimétrico, isso é, pequeno investimento para um potencial muito grande. Deixa eu te dar um outro exemplo, porque eu acredito fortemente que a fórmula de lançamento é um investimento assimétrico. Eu não sei se você fez faculdade ou não, mas entrar numa faculdade e passar pelo menos 4 anos lá dentro é bem comum, certo? Então tá bom. Quanto custa uma mensalidade de uma faculdade? Eu vou jogar uma média aqui, vamos dizer aí, de R$1.000. Quanto custa isso no ano? Aí, R$1.000 vezes 12 dá R$12.000. Mas normalmente a pessoa fica lá 4 anos dentro da faculdade, então são R$12.000 vezes 4, que são R$48.000. E esse é um investimento em dinheiro para você conquistar um diploma. Fora o investimento em tempo. São mais ou menos 40 semanas de aula por ano e cerca aí de 30 horas por semana durante 4 anos, né? Porque você tem que estudar para a prova, fazer também essas paradas. Isso significa mais ou menos 4.800 horas na sua vida que você investiu para ter aquele diploma. E essa é uma estimativa bem conservadora, mas tá aí dentro da média. E muita gente está satisfeita em investir isso. Tanto os R$48.000 quanto as 4.800 horas para ter um diploma. Só que as chances são que quem aprende a ter um diploma não aprende a fazer o quê? Um 6 em 7, isso é R$100.000 em 7 dias. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa acaba camelando por 3 a 5 anos para ter um salário razoável, quiçá ganhar R$100.000 por ano. E elas fazem isso porque estão acostumadas, porque foi que aprenderam a fazer, mas isso não gera um 6 em 7. A fórmula gera, eu já provei isso. E comparativamente, você não precisa desembolsar R$48.000 na fórmula de lançamento para ter essa possibilidade de gerar R$100.000 em 7 dias. E quando você vê que existe realmente essa possibilidade de gerar R$100.000 em 7 dias sem depender necessariamente de diploma, fica difícil de desver. Foi o que aconteceu com a Andresa, por exemplo. Ela é formada em educação física. E quem é educador físico sabe como arrumar um emprego que pague todo o investimento que você fez lá no diploma. Não é das coisas mais fáceis de acontecer. E a Andresa deixou o diploma de lado para lançar uma expert em nutrição. E o fato é que, com a fórmula de lançamento, as duas faturaram R$1.500 em 2017, R$180.000 em 2018 e em 2019 chegaram a bater R$1,5 milhão de faturamento. Olha só, por isso que eu digo que a fórmula de lançamento é um investimento assimétrico, com baixo valor investido, se comparando com o potencial de retorno. Mas mesmo assim, mesmo sabendo o potencial de retorno da fórmula de lançamento, você pode virar para mim: Érico, eu não tenho dinheiro. Dito tudo isso, então quanto custa esse investimento? Bom, como eu te falei até agora, a fórmula de lançamento foi atualizada para a fórmula de lançamento 5.0 e todo esse upgrade na fórmula tem um custo.
a mais. E por isso faz sentido que o valor da fórmula de lançamento seja atualizado. Assim como o iPhone tem várias versões mais potentes, que são mais caras, o fórmula de lançamento funciona mais ou menos do mesmo jeito. E a fórmula 5.0 é definitivamente a versão mais potente da fórmula de lançamento até agora. E você pode escolher fazer esse investimento na opção de 12 parcelas de R$ 792 por mês. E se você dividir R$ 792 por 30, dá mais ou menos R$ 27 por dia. E R$ 27 é mais ou menos o custo de uma marmita por dia, dependendo de onde você mora e compra as suas marmitas, se você compra marmita. E se você não acha que a fórmula de lançamento, essa possibilidade é assimétrica de você conseguir um 6 em 7, isso é R$100 mil em 7 dias e aprender a fazer essa parada pro resto da vida, vale uma marmita por dia, você não é um aluno que eu quero para mim. É simples assim. Se você preferir pagar em uma vez, você vai pagar de uma vez de R$8 mil. Isso significa um desconto de R$ 1.500 em relação à opção em 12 vezes. Mas o fato é que hoje, agora, enquanto você assiste esse vídeo, você não precisa nem pagar R$8 mil, nem 12 vezes de R$ 792. Como assim, Érico? É o seguinte, apenas hoje, até às 23h59, horário de Brasília, você pode entrar na fórmula de lançamento com um desconto de R$2 mil. R$2 mil de descontos, tanto à vista quanto a prazo. Isso é, ao invés de pagar 12 vezes de R$ 792, com esse desconto você vai pagar 12 vezes de R$ 625. Ou se você preferir pagar à vista, ao invés de pagar R$8 mil, você vai pagar R$ 5.997. Isso mesmo. Eu estou literalmente tirando R$2 mil do meu bolso para as pessoas que se matricularem hoje até às 11h59, horário de Brasília. Assim, preto no branco, sem letra miúda. E por que eu resolvi fazer isso? Porque eu quero dar a chance até o final de hoje para as pessoas que me seguem há um tempo, assim como você, comprarem a fórmula de lançamento pelo preço da versão anterior. Essa é a minha forma de dizer obrigado por você estar me acompanhando, mas eu só quero dar esse presente para quem deixar de procrastinar e dar o primeiro passo em direção ao seu primeiro 6 em 7, isso é R$100 mil em 7 dias, ainda hoje. E o fato é que nunca, em 7 anos ensinando a fórmula de lançamento, eu fiz sequer algo parecido com isso. E pode ser que eu nunca mais faça, de verdade. Isso é, se você não se matricular hoje, você vai pagar mais caro quando você decidir se matricular mais tarde na fórmula de lançamento. Logo, resumindo, esse desconto de R$2 mil só é válido hoje até as 23h59, horário de Brasília. Depois disso, o preço vai aumentar, pode ter certeza absoluta disso. Mas mesmo assim, sabendo desse desconto da FL, você pode virar para mim e dizer: Érico, mas eu não tenho dinheiro. Primeiro, eu quero te falar o seguinte, só aqui entre nós. Quando uma pessoa fala que não tem dinheiro, isso não necessariamente significa que ela não tem dinheiro. A real é que aquilo não é uma prioridade para ela. Então, se para você aprender a fazer o 6 em 7 não é uma prioridade no momento, tá tudo bem, é uma decisão sua. Mas para ser sincero com você mesmo, talvez seja melhor falar: a minha prioridade não é fazer o 6 em 7, a minha prioridade é fazer o que eu tô sempre fazendo. Que é o seguinte, por mais que as pessoas achem que não tem dinheiro, quem quer, dá um jeito. Quem não quer dar uma desculpa, e talvez a desculpa do dinheiro seja para você. Eu já vi N pessoas que não tinham, estavam até endividadas e conseguiram arrumar o dinheiro para fazer a fórmula de lançamento. Logo, na maioria das vezes, não é questão de dinheiro, é uma questão de prioridade. Se você quer resultados diferentes, você precisa tomar atitudes e decisões diferentes. E foi o caso como a Isis Moreira fez. Ela começou essa jornada rumo ao 6 em 7, pedindo dinheiro emprestado, no caso para o pai, e hoje ela fatura literalmente milhões de reais em lançamentos. Isis, explica para esse pessoal o que você fazia antes de me conhecer. Eu era nutricionista, trabalhava em consultório, e eu tinha a síndrome da barata tonta. Eu me sentia perdida. Eu gostava do que eu fazia, mas eu sabia que eu não sabia de verdade o que eu ia fazer no futuro, mas eu sabia que não era aquilo ali. Ia frustrada todos os dias e tinha uma rotina que me cansava muito.
Porque eu trabalhava de manhã e à tarde e à noite eu levava trabalho para casa. E tudo isso eu achava que não era aquilo daquele jeito que eu queria fazer. E depois que eu conheci o Érico, eu vi esse negócio de fórmula de lançamento. E, na época, eu tinha a minha conta do banco universitária, que me dava o limite de R$400 no cartão. E eu vi um curso que custava bem mais que R$400, que era o curso do Érico. Eu não tinha como pagar. Na época, eu nunca tinha pedido nada para o meu pai. E aí eu fui pedir, pai, eu vou passar um valor no seu cartão? E eu não vou te falar o que é, porque eu sabia que se eu falasse, ele não ia deixar, né? Não vou te falar o que é, mas eu te pago. Eu vou te pagar, todo mês eu te dou uma parcela. E meu pai falou sim. Ele financiou. E Olha ele que nunca... louco. Foi a primeira vez que isso aconteceu. E eu falei, é um sinal, né? Aí, o que aconteceu? Eu entrei no Fórmula e a minha vida piorou. De todas as formas possíveis. Aí ficou pior, porque de manhã eu trabalhava, à tarde eu trabalhava, chegava à noite, tinha que estudar um negócio da minha área, responder os clientes. Ia me sobrar tempo para ver o curso do Érico lá para 11 horas da noite. E eu me lembro de várias vezes que eu dormi na frente do computador vendo o Érico. Era, assim, surreal. E aí eu conquistei um grande problema, que eu tinha que pagar meu pai, né? Eu tinha que pagar meu pai e tinha que fazer um produto. Eu fiz um e-book na época. Eu não tinha tempo para fazer o e-book. Eu De ia quê? tirar de receitas. Então, eu chamei uma pessoa, a Giza, na época, e chamei e falei, Giza, eu tenho um monte de receita. Pega essas receitas, faz a receita, faz um livro. Eu vou lançar, a gente divide, né? 50%. E aí, ela ia lá fazendo as minhas receitas, eu ia trabalhando, fazendo aquecimento para o meu lançamento. E aí, daí 30 dias, porque eu tinha 30 dias para lançar, para pagar meu pai, entendeu? E aí eu lancei o e-book de PDF, e fiz R$10 mil em 7 dias. Quanto você investiu no lançamento? Zero. Então você começou com o que você tinha. Comecei com o que eu tinha. E depois disso, um bicho me picou. Eu falei, meu Deus, R$10 mil com PDF. Eu falei, não dá. Isso é o que eu ganho em 3 meses de consultório, não dá. Eu preciso tomar uma atitude. Aí eu falei, cara, eu vou ter que fechar o consultório. Vou ter que fechar. Eu vou ter que... Eu me entreguei assim, completamente para um método. Fechei meu consultório, daí Imagina 2 seu meses... pai nessa hora. A minha família começou, você tá maluca, eu não acredito que você vai fazer isso. Você é nutricionista. Você pagou seu pai? Eu paguei meu pai. E aí eu fiz a maior doideira da minha vida na época, que eu fechei meu consultório e fui morar... Morava aqui em Brasília, fui morar no Rio. Porque na minha cabeça, se eu ficasse aqui em Brasília, eu ia continuar atendendo vez ou outra, sabe? Entendi. Ia bater o aperto e ia querer atender. E aí eu fui para o Rio, eu já tinha... Eu fiz, na época, um curso de coaching, eu gastei todo o dinheiro que eu tinha em cursos. E eu fui para o Rio com dinheiro para passar 1 mês. Então, eu tinha 1 mês de aluguel e 1 mês ali para pagar comida, sabe? E eu lembro que eu fui para o Rio, eu rezava para não adoecer, porque se eu adoecesse, ferrou. Eu não ia ter dinheiro para comprar remédio, sabe? E foi daí que eu comecei, eu falei, cara, eu vou fazer isso. Eu não aconselho todo mundo a fazer isso, ser tão radical, mas era a minha realidade na época. Aí, cheguei lá, lancei o produto, e aí consegui fazer daí uns 1 mês e meio, mais ou menos, R$9 mil no produto. Show. E aí foi lentamente, assim, fiz um lançamento de 9 mil, o outro de 15 mil, o outro de 25 mil, mas eu descobri que essa parte de nutrição, emagrecimento, não era o que fazia meu olho brilhar. Eu gostava de lidar com o público profissional. Aí tinha muitos nutricionistas que me procuravam e falavam, Isis, eu quero fazer o que você faz, do jeito que você faz. Eu falei, cara, eu vou lançar para nutricionistas. Mas aí veio um grande obstáculo. Eu ia ter que começar do zero, de novo. Aí, na época, eu não tinha o dinheiro para poder comprar anúncios e ter esse público, não tinha como. E eu lembro, mas nessa época, o meu crédito estava melhor do que o crédito universitário, e eu tinha ali uns 4 mil que eu dava para passar no cartão de crédito. O que eu fiz? Eu chamei 2 especialistas da área, que eram muito conhecidos no mercado da nutrição, e falei, cara, eu vou lançar um curso com eles. Eles ensinam a parte científica e eu ensino a parte que os nutricionistas querem saber de mim, que é a parte de como conquistar clientes, que era tudo que eu tinha feito no consultório. E aí eu fiz isso. Na época, eu gastei cerca de 4 mil com anúncios, que era o que dava no meu cartão de crédito. E aí, isso foi em agosto de 2015. Aí eu fiz o meu primeiro 6 em 7.
Foi 180 mil em 7 dias. E eu lembro que eu chorei. Foi um 6 e 7 alto. Eu fiquei muito emocionada, porque eu falei, gente, isso é verdade. Isso existe, sabe? Com trabalho sério, sincero, entregando produto de qualidade. E eu lembro que eu chorei pra caramba. E eu falei, cara, agora já era. Agora eu vou com tudo. E daí, 2 meses, eu fiz um outro lançamento, que eu investi 5 mil. E voltou mais ou menos 530. E só para a gente entender onde você está agora, à medida que você vai ficando melhor, aquela coisa, onde você está agora? Qual que é o seu recorde em lançamento? Eu consegui fazer 7 dígitos em 5 dias. 7 dígitos, R$1 milhão em 5 dias. E com a Marcela não foi diferente. Ela não tinha nem limite no cartão de crédito para comprar a fórmula de lançamento. Aí ela pediu o cartão da avó do marido dela emprestado para fazer esse investimento. Antes de você tomar essa decisão, eu quero te relembrar uma coisa. Como eu disse, a partir do momento que você compra a fórmula de lançamento, você tem acesso a toda a fórmula de lançamento. 100% dela. Então a gente não segura nada. Eu te digo mais, eu ainda te dou uma garantia de 14 dias. Por 14 dias você pode ter acesso a tudo. É mais que o tempo de você fazer a fórmula de 3 a 4 vezes, de decorar tudo aquilo inteirinho, de fazer um resumo no seu caderno. E se dentro de 14 dias você achar que aquilo que eu estou dividindo com você não é o suficiente, segundo o seu julgamento, basta mandar um e-mail para a minha equipe e a gente devolve o dinheiro que você pagou pela inscrição da fórmula. 100%, cada centavo, sem letra miúda de contrato, e a gente ainda pode ficar amigo depois. Se você acha, sobre o seu julgamento, que a fórmula de lançamento não é para você, eu não quero o seu dinheiro. Eu não estou atrás do seu dinheiro, eu estou atrás da sua história. E você é o juiz. E é o seguinte, por lei eu tenho que te dar 7 dias de garantia. Eu não estou te dando 7, eu estou te dando 14, eu estou te dando o dobro. Érico, mas em 14 dias pode ser que eu não consiga lançar. De repente. Tem gente que sim, tem gente que não. Mas o fato é o seguinte, se você não conseguir, e se você não conseguir lançar? Se você não conseguir lançar e acha que não vai conseguir lançar e que não foi o tempo suficiente, pede o dinheiro de volta. Porque chega uma hora no comprometimento que você precisa jogar o chapéu do outro lado do muro e dar um jeito de pegar. Em nenhum casamento a gente tem certeza que vai funcionar. Mas a gente casa mesmo assim. Só que se você já entra na FL com o pé atrás, é que nem você tentar casar esperando a primeira briga. Não funciona. E eu tô atrás de pessoas comprometidas. A fórmula de lançamento não é conveniente. É comprometimento que gera o 6 em 7, os R$100 mil em 7 dias. E é por isso que eu te dou essa garantia, para você ver o produto de dentro. Tem gente que vai me passar a perna? Tem! Mas a maioria das pessoas no Brasil são honestas e você vai ser o juiz. Seja o critério que você quiser. Você não precisa nem me falar o critério. É um e-mail. Quando você faz a matrícula na FL, você recebe o login e a sua senha por e-mail. Basta dar um reply, responder naquele e-mail e responder naquele e-mail dizendo quero cancelar. Pronto, boom, vai acontecer. E agora não tem mais nada que eu possa te dizer. Então é o seguinte, você tem 3 opções. Escolha número 1. Enfiar a cabeça embaixo da terra e esquecer de tudo que eu te falei. Esquecer que é possível fazer R$100 mil em 7 dias. Esquecer que é possível repetir isso. Esquecer que você vai poder ter mais controle sobre a sua vida. Esquecer que você pode ter sucesso que você realmente acredita que merece. Esquecer que é possível você ter o sucesso que você acredita que é possível ter. O que quer que seja essa versão de sucesso para você, seja o impacto que você quer ter no mundo, seja uma vida mais digna para sua família, seja uma vida mais digna para você mesmo, seja uma vida onde você acorda às 6 horas da manhã porque você quer, não porque você fica evitando o despertador de tocar, seja uma vida que não tem mais desculpa nem reclamação. Essa é a opção número 1. Agora tem a opção número 2. A opção número 2 é você tentar ir sozinho. Vai lá sozinho, tenta intuir tudo, principalmente se você acha que é um espertalhão, uma pessoa inteligente, tenta fazer tudo só com os conteúdos gratuitos que eu publico. Só tem 2 problemas com isso.
primeiro problema é que todo conteúdo gratuito que eu publico é só um pedacinho do queijo, é só uma degustação da fórmula, porque dentro da fórmula está todo o passo a passo, tudo estruturado, uma etapa depois da outra, enquanto no conteúdo gratuito isso não acontece. Eu posso te afirmar categoricamente que existem vários passos fundamentais da fórmula que eu nunca publiquei em nenhuma rede minha, só está dentro da fórmula, mesmo porque para eu ensinar a fórmula eu preciso de um ambiente onde eu possa ter a sua atenção por cerca de 48 horas. Pelo conteúdo gratuito isso nunca ia ser viável, na minha opinião. O conteúdo gratuito não é nada sequenciável e, como eu disse, existem várias partes fundamentais que acabam não entrando por questões didáticas, que mesmo que se você soubesse todas as partes, você vai gastar mais tempo, é natural. Eu acho que você vai gastar N vezes mais dinheiro, porque em um negócio, quando você faz a coisa errada, você não só perde pouco dinheiro, você perde muito dinheiro rápido. E essa é a segunda opção. E a última, a terceira opção é entrar para a fórmula de lançamento agora, ter todas as probabilidades ao seu favor, comunidade, conhecimento, resposta de quem faz, que entende, que pratica, que vem da prática da rua, pessoa que tem mão suja de terra, te respondendo, te dando feedback. Eu não sou um teórico, eu não vivo de dar aula, eu pratico isso, a minha equipe pratica isso, a gente está praticando isso nesse exato momento. Você tem a chance de aprender essa parada com alguém que não só faz isso uma vez, que fez isso várias vezes, já ensinou centenas de pessoas. Alguém que tem um histórico de mudar a vida de centenas de pessoas, como eu disse, só em 2019 eu consegui isso com 713 pessoas que fizeram pelo menos um 6 em 7. E o fato que você tem a chance de fazer tudo isso para você, de ainda ser protegido por uma garantia de 14 dias, uma garantia que te dá o tempo de fazer esse curso 3 ou 4 vezes. E o fato é que você tem a chance de fazer isso para você. Se você está afim de fazer um 6 em 7, entra na fórmula de lançamento, porque além de tudo isso, você ainda vai ter o apoio da minha equipe, respondendo todas as suas perguntas em um dia útil, durante todo um ano que você tem de acesso ao fórmula de lançamento. Somente nessa terceira opção você tem como resolver suas dúvidas com alguém qualificado. Nas outras opções você não tem nem como fazer isso. E como eu disse, se nos primeiros 14 dias, depois de receber todo o conteúdo, absolutamente todo o conteúdo, você achar que a FL não é para você, um e-mail resolve, um e-mail só. Logo, o risco dessa transação é mais meu do que seu. Essa é a terceira opção, a opção que eu realmente espero que você escolha. Porque eu sinceramente acredito que você só tem a possibilidade de chegar aos 6 e 7 se você escolher ela. É isso. Eu quero terminar esse vídeo com uma história para você. Nesse vídeo, eu contei a história do meu chefe, que eu pedi demissão e me arrependi. E aí eu voltei para ele e tentei cancelar a demissão. Ele falou que não, falou para eu seguir o meu caminho. E se você parar para pensar o que é que teria acontecido com a história do Érico se aquele cara, o meu chefe, naquele momento histórico, tivesse me aceitado de volta. Se ele tivesse me aceitado de volta, eu não ia ter coragem de pedir demissão de novo. E foi uma circunstância e eu não estaria aqui falando com você nesse exato momento. Eu não teria feito o impacto que eu fiz no Brasil. E o que eu quero falar é o seguinte: o mais louco disso tudo é que a decisão não foi nem minha. A decisão foi dele. A minha vida meio que estava na mão dele. Foi uma decisão. E eu vou te falar o seguinte, às vezes a gente fala que para a gente vencer na vida, a gente tem que trabalhar duro. Sim, tem que trabalhar duro, mas não é só isso. Às vezes a gente tem esses momentos de encruzilhada, onde a gente tem que fazer uma decisão. E tem algumas decisões que você não pode errar, porque o erro é catastrófico. Naquela decisão, eu podia ter passado outros 10 anos da minha vida trabalhando de 10 a 12 horas, com uma coisa que eu não queria para eu me tornar quem eu não queria me tornar. Isso tudo por causa de uma decisão. Eu acho que aqui você está numa dessas encruzilhadas, de uma decisão que você não pode errar, porque se você errar ela, não só você vai sofrer, todo o seu futuro e o futuro das pessoas que estão ao seu redor, ou são influenciadas ou podem ser influenciadas por você. Então eu só te aconselho a não errar nessa uma decisão, porque o custo do erro dessa decisão pode ser
enorme para você. E o fato é o seguinte, em algum lugar dessa página tem um botão. Clica nesse botão para fazer a sua inscrição agora e garantir o desconto de R$2.000 e eu te vejo do outro lado.